Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 41. Dia. Dani acordou ofegante de um pesadelo terrível. Tinha havido uma explosão. Um incêndio. O overlock estava em chamas. Ele e a mãe assistiam ao desastre do jardim da frente. A mãe dissera: "Veja, Dani, veja os arbustos." Olhou-os, e eles estavam todos mortos. Suas folhas tinham ficado de um marrom sufocante. Os galhos muito juntos pareciam esqueletos de cadáveres semi-esquartejados. E então o pai surgira pelas enormes portas do overlock, ardendo como uma tocha. Suas roupas estavam em chamas, a pele adquirira um bronzeado escuro e sinistro que escurecia cada vez mais, o cabelo matagal queimando. Foi aí que ele acordou, a garganta sufocada de medo, as mãos agarradas ao lençol e cobertores. Gritara, olhou para a mãe. Wendy estava deitada de lado, enrolada nas cobertas, o cabelo cor de palha caindo no rosto. Parecia uma criança. Não, ele não gritara. Deitado na cama, olhando para cima, o pesadelo começou a apagar-se. Tinha uma sensação curiosa de que uma grande tragédia, incêndio, explosão, tinha sido evitada por pouco. Deixou sua mente passear, à procura do pai, e o encontrou em algum lugar lá embaixo, no saguão. Dani se esforçou mais um pouco, tentando invadir o pai. Não era bom. O pai pensava sobre a coisa feia. Pensava em como 1 ou 2 drinks seria bom, não me importa que o sol esteja se pondo em alguma parte do mundo, lembra como costumávamos dizer isso. Gin e tônica bourbon com uma gota de angostura, uísque com soda rum e Coca-Cola Tredled, um gole para mim e um gole para que os marcianos pousaram em algum lugar do mundo, Princeton ou Houston, Soquel ou Michael ou alguma merda de lugar, afinal de contas é época de ser feliz e nenhum de nós está. Saia da cabeça dele, sua merdinha. Recuou apavorado com aquela voz na cabeça, os olhos arregalados, as mãos apertadas na colcha. Não era a voz do pai, mas uma imitação perfeita. Uma voz que conhecia. Rouca, bruta e ainda assim delineada com uma espécie de humor. Aquilo estava tão próximo então. Afastou os cobertores, botou os pés no chão. Com os pés, puxou os chinelos debaixo da cama e os calçou. Foi até a porta, abriu-a e correu para o corredor, o chinelo sussurrando no pelo do tapete. Dobrou a esquina. Havia um homem engatinhando na metade do corredor, entre ele e a escada. Dani ficou imóvel. O homem olhava para ele. Os olhos eram pequenos e vermelhos. Estava vestido com uma espécie de fantasia prateada, bordada de lantejoulas. Uma fantasia de cachorro, imaginou Dani. Brotando do traseiro desta estranha obra de criação, havia uma cauda comprida e molenga com pompom na ponta. Um zíper ia até o pescoço na parte de trás da fantasia. À esquerda, estava a cabeça do cachorro ou lobo, olhos mortiços acima do focinho, a boca aberta rosnando sem sentido, mostrando o desenho preto e azul do carpete entre as presas que pareciam ser de papier mâché. A boca, o queixo e as faces do homem estavam sujos de sangue. Começou a rosnar para Dani. Sorria, mas o rosnar era verdadeiro. Saía do fundo da garganta como um som primitivo. Em seguida, começou a latir. Os dentes também estavam manchados de sangue. Começou a engatinhar em direção a Dani, sacudindo o rabo. A cabeça de cachorro da fantasia repousava, esquecida sobre o tapete, com o olhar perdido, voltado para o ombro de Dani. "Me deixa passar", disse Dani. "Vou comer você, menininho", respondeu o homem-cachorro, e de repente uma chuva de latidos saiu de sua boca risonha. Eram imitações humanas, mas a ferocidade dos latidos era verdadeira. O cabelo do homem era preto, molhado com suor provocado pela fantasia sufocante. Havia uma mistura de uísque e champanhe em seu hálito. Dani recuou, mas não correu. "Me deixa passar." "Só se for sobre meu cadáver", respondeu o homem-cachorro. Seus pequenos olhos vermelhos estavam atentamente fixados no rosto de Dani. Continuava a sorrir. "Vou comer você, menininho."
E acho que vou começar pelo seu peruzinho roliço. Começou a empinar-se para a frente, dando pequenos saltos e rosnando. Dani não aguentou. Voou de volta para o curto corredor que levava ao quarto, olhando para trás. Houve uma série de uivos, latidos, rosnares, quebrados por murmúrios inarticulados e risadinhas. Dani ficou parado no corredor, tremendo. Levante essa pica! Gritava o homem-cachorro bêbado, dobrando o corredor. Sua voz era violenta e desesperadora. Levanta ela, Harry, sua bicha filha da puta. Não me importa quantos cassinos, companhias aéreas e cinematográficas você tem. Sei bem do que gosta no aconchego do seu lar, R. Levante, vou soprar, vou bufar, até Harry Devem ficar derrubado. Concluiu com um uivo longo que parecia transformar-se num grito de raiva e dor antes de desaparecer. Dani voltou-se, apreensivo, para a porta fechada do quarto no fundo do corredor e caminhou silenciosamente para lá. Abriu-a e enfiou a cabeça pela fresta. A mãe dormia na mesma posição. Ninguém ouvia isto, só ele. Fechou a porta com cuidado e voltou à intersecção do seu corredor com o principal, esperando que o homem-cachorro tivesse desaparecido, da mesma forma que o sangue nas paredes da suíte presidencial desaparecera. Espreitou com cuidado. O homem com a fantasia de cachorro ainda estava lá. Colocara a máscara de volta e estava agora sobre as 4 patas junto à escadaria, querendo agarrar o rabo. De vez em quando dava um salto no tapete e voltava grunhindo. Au, au, au. Grrrr. Estes sons saíam de dentro da boca estilizada da máscara, e entre eles havia o que podiam ser soluços ou risos. Dani voltou ao quarto e se sentou na cama de armar, tapando os olhos com as mãos. O hotel mandava agora. Talvez, no início, as coisas que aconteceram tivessem sido apenas acidentes. Talvez, no início, as coisas que vira fossem mesmo como gravuras de terror que não podiam machucá-lo. Mas agora o hotel mandava nessas coisas, e elas podiam machucá-lo. O Overlock não queria que ele fosse atrás do pai. Isso poderia estragar a festa. Por isso, colocará o homem-cachorro em seu caminho, assim como colocará os arbustos de animais entre eles e a estrada. Mas seu pai podia vir aqui. E mais cedo ou mais tarde ele viria. Começou a chorar, as lágrimas rolando silenciosamente pelo rosto. Era tarde demais. Iam morrer, os 3, quando o Overlock abrisse no próximo final de primavera. Estariam bem aqui para saudar os hóspedes junto com o resto dos fantasmas. A mulher na banheira. O homem-cachorro. A coisa sombria e horrorosa que estava no túnel de cimento. Estariam. Pare com isso. Enxugou furiosamente as lágrimas. Ele se esforçaria para que isso não acontecesse. Nem com ele nem com o pai e a mãe. Ele se esforçaria. Fechou os olhos e dirigiu a mente para fora, num raio cristalino possante. Dick, por favor, venha rápido, estamos em apuros de que precisamos. E, de repente, na escuridão dos olhos fechados, a coisa que perseguia pelos corredores escuros do Overlock em sonhos estava ali. Ali mesmo, uma criatura enorme vestida de branco, o tacape pré-histórico levantado sobre a cabeça. Vou fazer você parar, seu maldito fedelho. Vou fazer você parar porque sou seu pai. Não. Voltou à realidade do quarto, os olhos bem abertos e arregalados, gritos vibrando inutilmente na boca enquanto a mãe acordava, agarrando o lençol junto ao peito. Não, papai, não. E os dois ouviram um sacudido tacape invisível, cortando o ar em algum lugar muito próximo, depois desaparecendo no silêncio, enquanto ele corria para junto da mãe, abraçando-a, tremendo como um coelho numa armadilha. O Overlock não o deixaria chamar Dick. Isso também poderia estragar a festa. Estavam sós. Lá fora, a neve caía mais forte, formando uma cortina que o separava do resto do mundo. Capítulo 42. No AR. O voo de Dick e Laura foi chamado às 6h45 da manhã, horário do leste, e o comissário de embarque deteve junto ao portão 31, onde ele ficou, passando a mala, nervoso, de uma das mãos para a outra, até a última chamada às 6h55. Procuravam por um homem de nome Carlton Vecker, o único passageiro do voo TWA-196 de Miami para Denver, que ainda não chegará. Muito bem, disse o comissário, entregando a Laura uma ficha de embarque de primeira classe. Você é o felizardo. Pode embarcar. A Laura apressou-se na rampa de embarque coberta e deixou a aeromoça, de sorriso mecânico, rasgar o passe e lhe dar o canhoto. Serviremos café da manhã a bordo, disse a aeromoça. Se preferir, só café. Benzinho, disse ele e desceu o corredor em direção a uma poltrona na ala dos fumantes. Ficou na expectativa de que o desaparecido Vecker desse o ar de sua graça no último segundo, como uma caixa de surpresa. A mulher na poltrona da janela lia: você pode ser seu melhor amigo, com uma expressão azeda e descrente no rosto. A Laura apertou o cinto, colocou as grandes mãos negras sobre os braços da poltrona e jurou ao ausente Carlton Vecker que seria necessário 5 comissários fortes da TWA para arrancá-lo da poltrona. Olhou o relógio. Os minutos para 7h, hora da decolagem, se arrastavam com uma lentidão tremenda. Às 7h05 a aeromoça informou que haveria um ligeiro atraso, enquanto o pessoal da manutenção verificava mais uma vez um dos trincos da porta de cargas. Merda, murmurou Dick a Laura. A mulher de traços agudos virou sua expressão azeda e descrente para ele, e em seguida baixou os olhos de volta ao livro. Passará a noite no aeroporto, indo de balcão em balcão, United, American, TWA,
Continental, Braniff, chateando o pessoal de passagens. Por volta da meia-noite, bebendo 8ª ou 9ª xícara de café na lanchonete, chegou à conclusão que era um imbecil por ter arcado com o peso dessa coisa toda. Havia autoridades. Descer aos telefones. Depois de falar com 3 telefonistas diferentes, conseguiu o número de emergência do Parque Nacional das Montanhas Rochosas. O homem que atendeu o telefone parecia profundamente cansado. A Laura usará um nome falso e dissera que havia problemas no Hotel Overlook, a oeste de Sidewinder. Problemas sérios. Pediram-lhe que aguardasse na linha. O guarda florestal. A Lauren presumiu que fosse um guarda florestal. Voltou em cerca de 5 minutos. Eles têm um radiotransmissor, disse o guarda. Claro que tem um radiotransmissor. Ainda não recebemos nenhum chamado de socorro deles. Cara, isso não importa. Eles, exatamente em que tipo de problema eles estão metidos? Sr. Hall? Bem, tem uma família. O zelador e sua família. Acho que ele talvez tenha ficado louco, entende? Acho que talvez possa machucar a mulher e o filhinho. Posso saber como o senhor obteve esta informação? Senhor? A Laura fechou os olhos. Como se chama? Rapaz? Tom Satanton, senhor. Bem, Tom, eu sei. Agora, serei tão direto com você quanto puder. Há problemas sérios lá em cima. Talvez sérios como assassinato. Tá me sacando? Sr. Hall, eu realmente preciso saber como o senhor... Olha, disse a Laura. Estou lhe dizendo que sei. Há alguns anos houve um sujeito por lá chamado Grade. Ele matou a mulher e as 2 filhas. Se depois se matou. Estou lhe dizendo que vai acontecer de novo, se vocês não arrastarem a bunda até lá e impedirem. Sr. Hall, não está ligando do Colorado. Não. Mas que diferença? Se o senhor não está no Colorado, está fora do alcance do radiotransmissor do Hotel Overlook. Se está fora do alcance do radiotransmissor, não pode nunca ter estado em contato com a ruído distante de papel. Família Torrance. Enquanto o senhor esperava na linha, tentei telefonar. Não está funcionando, o que não é de se estranhar. Há ainda 40 quilômetros de linhas telefônicas aéreas entre o hotel e Sidewinder. Minha conclusão é que o senhor deve ser algum tipo de maluco. Oh, cara, você é um pobre. Mas seu desespero era muito grande para encontrar um substantivo que combinasse com o adjetivo. De repente, uma ideia luminosa. Ligue para eles. Gritou. Senhor? Você tem rádio. Eles têm rádio. Ligue para eles então. Chama eles, pergunta o que há. Houve uma pausa breve e o ruído dos fios interurbanos. Você tentou isso também, né? Perguntou a Laura. Foi por isso que me fez esperar tanto tempo na linha. Tentou o telefone e depois o rádio, e não conseguiu nada, mas ainda assim acha que não há nada de errado. O que vocês estão fazendo aí? Estão com a bunda sentada num banco, jogando baralho? Não, não estamos, disse Satanton, com raiva. A Laura sentiu-se aliviado pelo tom de raiva na voz. Pela primeira vez, sentiu que falava com um homem e não com uma gravação. Sou o único homem aqui, senhor. Todos os outros guardas do parque, mais os guarda-caças, mais voluntários estão lá em cima em Ashinote, arriscando suas vidas porque 3 imbecis com 6 meses de experiência resolveram tentar escalar a face norte de Kingshan. Estão presos no meio do caminho lá em cima e talvez desçam, talvez não. Há 2 helicópteros por lá, e os homens que estão pilotando estão arriscando suas vidas, porque já é noite aqui e está começando a nevar. Por isso, se você ainda tem dificuldade de juntar os fatos, vou ajudá-lo. Número 1. Não tenho ninguém aqui para mandar ao Overlook. Número 2. O Overlook não tem prioridade aqui. O que acontece no parque tem prioridade. Número 3. Ao anoitecer, nenhum dos helicópteros poderá voar porque vai nevar para Bull, de acordo com o serviço de meteorologia. O senhor entende a situação? Sim, disse a Laura, baixinho. Entendo. Agora, minha opinião do motivo pelo qual não consegui comunicação com eles pelo rádio é muito simples. Não sei que horas são onde o senhor está, mas aqui são 9h30. Acho que devem tê-lo desligado e ido para a cama. Agora, se o senhor... Boa sorte com seus alpinistas. Cara, disse a Laura. Mas quero que saiba que eles não são os únicos que estão presos lá por cima, por não saberem onde estavam se metendo. Desligou o telefone. Às 7h20 da manhã, o 747 da TWA saiu pesadamente de sua baia. Taxiou e foi em direção à cabeceira da pista. A Lauren deu um suspiro profundo e silencioso. Caro Tom Wecker, onde quer que você esteja, morra de inveja. O avião levantou o voo às 7h28 e às 7h31. Depois de ganhar altitude, a cabeça de Dick e Laura foi atingida, mais uma vez, pelo tiro de pensamento. Os ombros contraíram-se numa tentativa fútil de se proteger do cheiro de laranja. Se daí entraram em espasmo. A testa franziu. A boca arqueou numa careta de dor. Dick, por favor, venha rápido. Estamos em apuros de que precisamos. E foi só isso. De repente, acabou. Nada de sumir lentamente desta vez. A comunicação fora cortada, como se fosse com uma faca. Sentiu medo. As mãos ainda apertadas nos braços da poltrona estavam quase brancas. A boca seca. Alguma coisa acontecerá com o menino. Tinha certeza. Se alguém tivesse machucado aquela criança, sempre reage com tanta violência às decolagens? Olhou para o lado. Era a mulher de óculos de chifre. Não é isso, falou a Laura. Tenho uma placa de aço na cabeça. Por causa da Coreia. De vez em quando me dá uma pontada. Vibra, sabe? Mistura os sinais. É mesmo? Sim, senhora.
É o soldado de linha de frente que acaba pagando o preço pelas intervenções estrangeiras, falou, inflexível, a mulher de fisionomia angulosa. É mesmo? Sim. Este país deve renunciar a estas guerrinhas sujas. A CIA tem sido a raiz de cada guerrinha suja em que os Estados Unidos participaram neste século. A CIA e a diplomacia do dólar. Ela abriu o livro e voltou a ler. O sinal de não fumê apagou. A Laura viu a terra sumindo de vista e se perguntou se o menino estaria bem. Desenvolveram um sentimento de afeição por ele, apesar de seus familiares não terem parecido grande coisa. Pedia a Deus que eles estivessem tomando conta de Dani. Capítulo 43. Bebida por conta da casa. Jack estava no restaurante junto à porta de vai-vem que dava para o salão colorado, a cabeça levantada, escutando. Sorria. Em volta dele, ouvia o Hotel Overlock renascer. Era difícil dizer como ele podia saber disso, mas imaginava que não devia ser muito diferente da percepção que Donnie tinha de vez em quando, tal pai, tal filho. Não era assim que se dizia popularmente? Não era uma percepção de visão e audição, apesar de estar muito próximo disso, uma sensação separada desses sentidos pela mais tênue cortina perceptiva. Era como se um outro Overlock estivesse agora a poucos centímetros deste, separado do mundo real, se é que há tal coisa como mundo real, pensou Jack, mas aos poucos se harmonizando com ele. Lembrou-se dos filmes em terceira dimensão a que assistira quando menino. Se você olhava para a tela sem os óculos especiais, via uma imagem dupla, o tipo da coisa que sentia agora. Mas depois de colocar os óculos, tudo fazia sentido. Todas as eras do hotel estavam juntas agora, só faltando a atual, a era dos Torrance. E esta estaria junto com o resto muito breve. Isso era bom. Isso era muito bom. Podia quase ouvir o pretensioso Jim, da campainha prateada do balcão de recepção, intimando carregadores a se apressarem, enquanto homens vestindo elegantes calças de flanela da moda de 1920 entravam, e homens usando elegantes paletós transpassados da moda de 1940 saíam. Havia 3 freiras sentadas diante da lareira, esperando a fila de encerramento de contas diminuir, e atrás delas, elegantemente vestidos, compreendedores de brilhante em suas gravatas azul, vermelho e brancas, Charles Grondin e Vito Gianelli discutiam lucros e perdas, vida e morte. Havia uma dúzia de caminhões na área de carregamento nos fundos, uns sobrepostos aos outros como fotografias de passagem de tempo mal feitas. No salão da ala leste, dezenas de diferentes convenções sobre negócios aconteciam ao mesmo tempo a poucos centímetros temporais umas das outras. Havia um baile à fantasia. Havia saraus, recepções de casamento, festas de aniversário e comemorações. Homens conversando sobre Neville Chamberlain e o arquiduque da Áustria. Música, alegria, embriaguez, histeria. Não havia muito amor, não aqui, mas uma tendência constantemente disfarçada à sensualidade. E quase podia ouvi-los todos juntos, flutuando pelo hotel e criando uma graciosa cacofonia. No restaurante onde estava, os cafés da manhã, almoços e jantares dos últimos 70 anos estavam todos sendo servidos simultaneamente atrás dele. Podia quase, não, elimine o quase. Podia ouvi-los, ainda suaves, porém claros, da mesma forma que alguém ouve um trovão a quilômetros num dia quente de verão. Podia ouvi-los todos, os belos estranhos. Tornará-se consciente deles, assim como eles devem ter se tornado conscientes dele desde o início. Todos os apartamentos do Overlock estavam ocupados esta manhã, casa cheia. E além das portas de vai-vem, um murmúrio baixo de conversa flutuava e girava no ar, sinuoso como fumaça preguiçosa de cigarro. Mais sofisticada, mais privada. Graves risadas femininas guturais, do tipo que parece vibrar num círculo mágico entre as vísceras e a genitália. O ruído de máquina registradora, seu guichê suavemente iluminado na penumbra, registrando o preço dos drinks, um gin Rickey, um Manhattan, um Depression Bomber, um Slow Gin Fizz, um Zombie, a jukebox, servindo as melodias para os bebedores, cada uma se sobrepondo às outras. Abriu as portas com um empurrão e entrou. Olá, rapazes, disse, suavemente, Jack Torrance. Estive fora por algum tempo, mas estou de volta. Boa noite, Sr. Torrance, falou Lloyd, com prazer. Que bom ver o senhor. É bom estar de volta, Lloyd, disse ele, grave, pendurando a perna num banco entre um homem com terno azul e uma mulher de aspecto cansado e de vestido preto, que examinava o fundo do copo. O que vai ser hoje, Sr. Torrance? Martini, respondeu, com muito prazer. Olhou para o fundo do bar com suas fileiras de garrafas cintilantes, tampadas com sifões de prata. G-Bean, Wild Turkey, Gilbis, Charrot's Private Label, Toro, Seagras, em casa, outra vez. Um marciano duplo, por favor, falou Jack. Eles ateiçaram em algum lugar do mundo, Lloyd. Tirou a carteira e, com cuidado, colocou uma nota de 20 sobre o bar. Enquanto Lloyd preparava o drink, Jack olhou para trás. Todas as mesas estavam ocupadas. Alguns dos ocupantes estavam fantasiados, uma mulher de calça de odalisca e sutiã coberto de pedraria, um homem com uma cabeça de raposa se erguendo astutamente de seu traje de gala, um homem com uma fantasia prateada de cachorro com um pompom na ponta da cauda longa, que fazia cócegas no nariz de uma mulher de sarong para divertimento de todos. O senhor não paga, Sr. Torrance, disse Lloyd, colocando o copo sobre a nota de 20. Seu dinheiro não vale aqui. Ordens do gerente. Gerente?
Um certo desconforto tomou conta dele. No entanto, pegou o copo de martini e o agitou, observando a azeitona balançar de leve nas profundezas gélidas da bebida. É claro, o gerente. Lloyd deu um sorriso largo, mas seus olhos estavam cercados de sombras e a pele estava terrivelmente branca, como a de um cadáver. Mais tarde, ele espera cuidar pessoalmente do bem-estar de seu filho. Ele está muito interessado em seu filho. Danny é um menino talentoso. O cheiro de gin era agradavelmente enlouquecedor, mas também lhe parecia estar borrando a razão. Danny? O que isso tudo tinha a ver com Danny? E o que estava fazendo num bar com um copo na mão? Ele tinha feito o juramento. Ele tinha subido no vagão. Ele tinha renunciado. O que eles poderiam querer com o filho dele? O que poderiam querer com Danny? Wendy e Danny não estavam envolvidos nisso. Tentou ver os olhos sombreados de Lloyd, mas eles eram muito escuros, muito escuros. Era como tentar ver emoção nas órbitas vazias de um crânio. Sou eu que eles devem estar querendo, não é? Sou eu. Nem Danny nem Wendy. Quem gosta daqui sou eu. Eles queriam ir embora. Fui eu que cuidei do snowmobile, vasculhei a papelada velha, baixei a pressão da caldeira, menti. Praticamente vendi minha alma. O que poderiam querer com ele? Onde está o gerente? Tentou perguntar casualmente, mas as palavras pareciam chegar aos lábios já entorpecidas pelo primeiro drink, como palavras de um pesadelo, ao invés de um sonho doce. Lloyd limitava-se a sorrir. O que vocês querem com meu filho? Danny não está nisto, está? Sentiu o apelo desesperado em sua própria voz. O rosto de Lloyd parecia estar fugindo, mudando, tornando-se algo nojento. A pele branca tornando-se hepaticamente amarela, rachando. Chagas vermelhas brotavam na pele, expelindo um líquido mal cheiroso. Gotas de sangue brotando na testa de Lloyd como suor, e em algum lugar um carrilhão de prata batia 1/4 de hora. Retirem as máscaras, retirem as máscaras. Beba seu drink, Sr. Torrance, disse Lloyd calmo. Isso não é um assunto que lhe diga respeito. Não quanto a esta altura. Pegou o copo novamente, levou à boca e hesitou. Ouviu o estalo duro e horrível do braço quebrado de Danny. Viu a bicicleta voando sobre a capota do carro de Al, estilhaçando o para-brisa. Viu a única roda sobre a estrada, com os raios torcidos apontando para o céu como pedaços de uma corda de piano. Percebeu que a conversa cessara. Jack olhou para trás por cima do ombro. Estavam todos olhando para ele com expectativa, em silêncio. O homem ao lado da mulher de sarong tinha tirado a máscara de raposa da cabeça, e Jack viu que era Horace Derwent, o cabelo louro claro caindo na testa. Todos no bar também olhavam. A mulher ao lado observava-o de perto, como se tentando focalizá-lo. O vestido escorregava em um ombro. Olhando para baixo, ele viu um mamilo enrugado sob o seio flácido. Voltando a olhar para seu rosto, começou a pensar que essa devia ser a mulher do 217, a que tentará estrangular Danny. Por sua vez, o homem de terno azul tirava um pequeno revólver de cabo de pérola, calibre 32, do bolso do paletó e o girava à toa sobre o balcão do bar, como um homem com roleta-russas em mente. Quero. Descobriu que as palavras não passavam pelas cordas vocais congeladas, se tentou mais uma vez. Quero ver o gerente. Eu acho que ele não entende. Meu filho não faz parte disso. Ele, Sr. Torrance, falou Lloyd, com a voz saindo com terrível gentileza de dentro do rosto, vermelho de chagas. O senhor se encontrará com o gerente na ocasião certa. Aliás, ele resolveu fazer de você o agente dele neste assunto. Agora, beba seu drink. Beba seu drink, todos repetiram. Pegou-o com a mão trêmula. Era gin puro. Olhou para dentro do copo e o olhar era como se afogar. A mulher a seu lado começou a cantar numa voz morta e monótona. Role, role, o barril. E nós teremos um barril de alegria. Lloyd acompanhou. Em seguida, o homem de terno azul. O homem cachorro juntou-se a eles, batendo uma pata na mesa. Está na hora de rolar o barril. Derwent juntou sua voz à do resto. Um cigarro levantado no canto da boca, elegantemente. O braço direito em volta dos ombros da mulher de sarong e a mão distraidamente acariciando o seio. Ele olhava para o homem cachorro com desprezo divertido, enquanto cantava. Porque a turma está toda aqui. Jack levou o copo à boca e bebeu o gin em 3 goles, que desceram livres pela garganta, como um furgão atravessando um túnel, explodindo, ricocheteando no cérebro, onde era tomado por uma crise convulsiva de tremores. Quando isso acabou, sentiu-se bem. Mais um, por favor, disse, empurrando o copo vazio para Lloyd. Pois não, senhor, falou Lloyd, apanhando o copo. Lloyd parecia perfeitamente normal de novo. O homem da pele cor de azeitona guardara o 32. A mulher à sua direita olhava fixamente para o copo, um seio agora inteiramente exposto, recostada no couro que revestia o bar. Um murmúrio vago saiu de sua boca flácida. A conversa voltou, enredando, enredando. O novo drink apareceu diante dele. Muitas gracias, Lloyd, disse ele, pegando-o. É sempre um prazer servi-lo, Sr. Torrance. Lloyd sorriu. Você sempre foi melhor, Lloyd. Obrigado, senhor. Bebeu devagar desta vez, deixando o gin descer lentamente pela garganta, jogando alguns amendoins pela corredeira. A bebida nem bem acabava, e ele já pedia mais. Senhor presidente, conheci os marcianos e tenho o prazer de informar que eles são muito simpáticos. Enquanto Lloyd fazia outro, começou a revistar os bolsos à procura de uma moeda para pôr na vitrola automática. Pensou em Danny novamente, mas o rosto do filho estava agradavelmente indistinto e indefinível agora.
Machucara Dani uma vez, mas isso tinha sido antes de ter aprendido a conviver com a bebida. Esses dias estavam distantes dele agora. Nunca machucaria Dani novamente. Por nada no mundo. Capítulo 44. Conversas na festa. Estava dançando com uma bela mulher. Não tinha ideia das horas. Quanto tempo passará no Salão Colorado ou há quanto tempo estava aqui no salão de baile. O tempo deixará de ser importante. Tinha vagas lembranças de escutar um homem que já fora um comediante de sucesso no rádio e depois um astro de variedades no início da história da televisão, contando uma piada muito longa e engraçada sobre incesto entre gêmeos siameses, de ver a mulher de calça de odalisca e sutiã coberto de lantejoula fazendo um striptease lento e insinuante ao som da música insinuante da jukebox. Parecia o tema musical de David Rose para a stripper. De atravessar o saguão com mais 2 homens que vestiam roupas dos anos 20, todos cantando sobre as calcinhas de Rose Ograde. Parecia lembrar-se de ver, pelas grandes portas duplas, lanternas japonesas enfileiradas graciosamente, nos arcos se acompanhavam a entrada de carros, brilhavam como joias, em suaves cores pastel. O grande globo de vidro no teto da varanda estava aceso, e os insetos noturnos batiam e voavam à sua volta, e uma parte dele, talvez o último pequeno traço de sobriedade, tentou dizer-lhe que eram 6 horas de uma manhã de dezembro. Mas o tempo fora abolido. As discussões sobre a loucura sucumbem num suave murmúrio camada sobre camada. De quem era isso? De algum poeta que lera na faculdade? De algum poeta universitário que agora vendia máquinas de lavar roupa em Walsall ou apólice de seguro em Indianápolis? Talvez um pensamento original? Não importava. A noite está escura, as estrelas estão no alto, uma torta de creme flutua no céu. Riu sem se conter. Qual é a graça, querido? E aqui estava ele novamente, no salão de baile. O lustre estava aceso, e os casais dançavam, alguns fantasiados, outros não, aos acordes suaves de uma orquestra do pós-guerra. Mas que guerra? Tem como saber? Não, claro que não. Tinha certeza de uma coisa somente, dançava com uma bela mulher. Ela era alta, de cabelos castanhos avermelhados, usava um vestido colante de cetim branco e dançava junto dele com os seios apertados leve e docemente contra seu peito. Sua mão entrelaçada na dele. Usava máscara de cara de gato, e o cabelo tinha sido penteado para um lado, numa suave e brilhante cascata que parecia mergulhar no vale formado entre os ombros dos dois, que se tocavam. O vestido era longo, mas podia sentir as coxas dela roçando em suas pernas de vez em quando, tendo cada vez mais certeza de que ela estava completamente nua sob o vestido, para melhor sentir sua ereção, meu querido, e que ele estava excitado. Se isso a ofendia, dissimulava bem, chegava cada vez mais perto dele. Graça nenhuma, querida, disse ele e riu novamente. Gosto de você, sussurrou ela, e Jack achou que seu perfume era como lírio escondido secretamente por entre fendas cobertas de musgo, lugares onde a luz do sol é pouca, e as sombras são muitas. Gosto de você também. Poderíamos subir, se quisesse. Eu deveria estar com Harry, mas ele não vai perceber nunca. Está preocupado em zombar do coitado do Roger. A música terminou. Houve aplausos. Em seguida, a orquestra começou a tocar Moody Índigo quase que imediatamente. Jack olhou por cima dos ombros nus da mulher e viu Derwin, de pé, junto à mesa de bebidas. A garota de sarong estava com ele. Havia garrafas de champanhe dentro de balde de gelo enfileirados ao longo da toalha branca de mesa, e Derwin segurava uma garrafa espumante. Um grupo de pessoas juntou-se, rindo. Diante de Derwin e da garota de sarong, Roger, de 4, pulava grotescamente, sacudindo o rabo. Latia. Fale, rapaz, fale, gritou Harry Derwin. Au, au, respondeu Roger. Todos bateram palmas. Alguns homens assobiaram. Agora, sente-se, sente-se, cachorrinho. Roger sentou sobre as patas traseiras. O focinho da máscara estava congelado no seu eterno rosnar. Dentro das órbitas, os olhos de Roger reviravam comicamente. Estendeu os braços, balançando as patas. Au, au. Derwin virou a garrafa de champanhe e derramou uma espécie de Niágara de espuma sobre a máscara virada para cima. Roger lambeu, e todos aplaudiram novamente. Algumas das mulheres gritaram de tanto rir. Harry não é uma peça? Perguntou sua parceira, chegando mais perto novamente. Todo mundo acha. Ele é bissexual, sabe? Pobre Roger. Ele não, é só homossexual. Passou um fim de semana com Harry, certa vez, em Cuba. Oh, há muitos meses. Agora ele corre atrás de Harry por toda parte, abanando o rabinho. Ela riu. O aroma tímido de lírio subiu. Mas Harry nunca trepa mais de uma vez com o mesmo cara, e Roger é fogo. Harry disse que, se ele viesse ao baile fantasiado de cachorrinho, um cachorrinho bonitinho, poderia reconsiderar, e Roger é tão bobo que... O número terminou. Houve mais aplausos. Os músicos desceram para descansar. Com licença, doçura, disse ela. Há alguém com quem eu realmente preciso. Darla, menina querida, por onde tem andado? Ela se meteu em meio à multidão que comia e bebia, e ele a acompanhou de longe como um bobo, se perguntando como, em primeiro lugar, teriam dançado juntos. Não se lembrava. Incidentes pareciam acontecer sem nenhuma conexão. Primeiro aqui, depois ali, depois em toda parte. A cabeça girava. Sentia o cheiro de lírio e zimbro.
Junto à mesa de salgados, Derwin segurava um pequeno sanduíche triangular sobre a cabeça de Roger, insistindo com ele, para a alegria geral dos observadores, que desse um salto mortal. A máscara de cachorro estava voltada para cima. As laterais prateadas da fantasia dilatavam e encolhiam. Roger, de repente, deu um salto, baixando a cabeça, e tentou virar uma cambalhota no ar. Seu salto foi muito baixo e fraco. Caiu desajeitado sobre o dorso, batendo a cabeça nos ladrilhos. Um grunhido surdo saiu da máscara de cachorro. Derwin deu início aos aplausos. Tente mais uma vez, cachorrinho. Tente mais uma vez. Os observadores prosseguiram em coro. Mais um, mais um. E Jack saiu de perto cambaleando, sentindo-se um pouco enjoado. Quase caiu sobre o carrinho de bebidas, que era empurrado por um homem de sobrancelha cerrada, de paletó branco. Seu pé tropeçou na prateleira inferior do carrinho. As garrafas e os sifões na prateleira de cima tilintaram musicalmente. Perdão, disse Jack, rouco. De repente, sentia-se confinado e sufocado. Quis sair. Queria que o Overlock voltasse a ser o que era, livre destes hóspedes indesejáveis. Ele não tinha um lugar de honra como verdadeiro abre-alas. Era apenas mais um dos 10.000 outros, um cachorrinho cumprindo ordens. Sem problema, disse o homem de paletó branco de garçom. O inglês educado e abreviado que daquele rosto de bandido era surrealista. Um drink, martini. Atrás deles, e rompeu uma outra gargalhada. Roger uivava uma música caipira. Alguém acompanhava ao piano. Aqui está. O copo gelado foi colocado em sua mão. Jack bebeu agradecido, sentindo o gin atingir e derrubar os primeiros sinais de sobriedade. Está bom, senhor? Está. Obrigado, senhor. O carrinho começou a deslizar novamente. Jack estendeu a mão e tocou o ombro do homem. Sim, senhor. Desculpe-me, mas como se chama? O outro demonstrou surpresa. Grade, senhor. Delbert Grade. Mas você, quero dizer, o garçom olhava com cortesia. Jack tentou falar novamente, apesar de a boca estar pesada pelo gin e pela irrealidade. Sentia cada palavra tão grande quanto um cubo de gelo. Você já não foi o zelador daqui? Quando? Mas não podia concluir. Não conseguiu dizer. Claro que não, senhor. Acho que não. Mas sua mulher, suas filhas, minha mulher está ajudando na cozinha. Senhor, as meninas, naturalmente, estão dormindo. Já é tarde. Você era o zelador. Você, vamos, diga, você as matou. A expressão de Grade continuou atenciosa. Não tenho a menor lembrança disso, senhor. O copo estava vazio. Grade tirou dos dedos sem resistência de Jack e começou a preparar-lhe outro drink. Havia um pequeno balde de plástico, no carrinho, que estava cheio de azeitonas. De alguma forma lembravam cabeças degoladas. Grade espetou uma. Com habilidade, jogou-a no copo e o entregou a Jack. Mas você, o senhor é o zelador, meu senhor, disse Grade suavemente. Sempre fui o zelador. Eu sei, senhor. Sempre trabalhei aqui. O mesmo gerente nos admitiu ao mesmo tempo. Correto, senhor? Jack engoliu a bebida rapidamente. Sua cabeça girava. O senhor Ullman. Não conheço ninguém com este nome, senhor. Mas ele, o gerente, disse Grade. O hotel, senhor. É claro que o senhor sabe quem o admitiu, senhor. Não, falou Jack, com voz embargada. Não, eu creio que deva consultar seu filho, senhor Torrance. Ele entende tudo, apesar de o senhor não lhe ter explicado. Bastante rebelde da parte dele, se me permite ser tão ousado, senhor. Na realidade, ele o traiu várias vezes, não é verdade? E nem fez 6 ainda. Sim, disse Jack. Você tem razão. Houve mais uma onda de risadas por trás deles. Ele precisa ser punido, se não se importa que eu diga. Ele precisa de uma boa bronca e talvez de mais alguma coisa. Minhas meninas mesmo, senhor, não davam muita importância ao Overlock no princípio. Uma delas chegou até a roubar uma caixa de fósforo se tentou atear fogo ao hotel. Eu as puni. Puni-as severamente. E, quando minha mulher tentou impedir-me de cumprir meu dever, eu também a puni. Deu um sorriso afável e sem significado. Acho triste, porém verdadeiro, o fato de as mulheres dificilmente entenderem a responsabilidade de um pai de família para com os filhos. Maridos e pais têm certas responsabilidades, não têm, senhor? Sim. Não gostavam do Overlock tanto quanto eu, disse Grade, começando a preparar outro drink. Bolhas prateadas brotavam na garrafa de gin virada. Da mesma forma que sua mulher e seu filho não gostam, não no momento, por enquanto, mas virão a gostar. O senhor deve mostrar-lhes o erro que estão cometendo, senhor Torrance. Concorda? Sim, concordo. Percebia. Tinha sido muito frouxo em relação a eles. Maridos e pais tinham suas responsabilidades. Papai sabe tudo. Não entendiam. Não havia nenhum crime nisso, mas teimosamente não entendiam. Ele não era o que se podia chamar de um homem severo, mas acreditava em castigo. E, se seu filho e sua mulher, teimosamente, colocaram-se contra sua vontade, contra as coisas que ele sabia serem melhores para eles, não teria ele um certo dever? Uma criança mal agradecida é pior do que um dente de serpente, falou Grade, entregando-lhe o drink. Realmente acho que o gerente poderia pôr seu filho na linha. E sua mulher o seguiria pouco depois. Concorda, senhor? De repente, ficou indeciso. Mas, se pudessem simplesmente ir embora, quero dizer, afinal de contas, sou eu que o gerente quer, não é? Deve ser.
Por quê? Por que o quê? Deveria saber, mas subitamente compreendeu que não sabia. Oh! Seu pobre cérebro flutuava. Cachorro feio, dizia alto Devon, seguido por uma explosão de risadas. Cachorro feio que faz pipi no chão. E naturalmente o senhor sabe, continuou Grade, debruçando-se confidencialmente sobre o carro de bebidas. Seu filho está tentando trazer um estranho para cá. Seu filho tem muito talento, do tipo que o gerente poderia usar para posteriormente melhorar o Overlock, para posteriormente enriquecê-lo, poderíamos dizer. Mas seu filho está disposto a usar este mesmo talento contra nós. Ele é teimoso, Sr. Torrance. Teimoso. Um estranho? Perguntou Jack entorpecido. Grade assentiu. Quem? Um preto, disse Grade. Um cozinheiro crioulo. Alora? Acho que é este o nome, senhor. Uma outra explosão de gargalhada por trás dele surgiu quando Roger disse alguma coisa com uma voz queixosa de protesto. Sim, sim, sim. Começou Devon a cantar. Os outros em volta o acompanhavam, mas, antes que Jack ouvisse que queriam que Roger fizesse agora, a orquestra começou a tocar novamente. A música era Touché do Junction, com muito sax, mas pouco soul. O soul ainda não tinha sido inventado. Ou tinha. Um preto, um cozinheiro crioulo. Abriu a boca para falar sem saber o que iria sair. O que saiu foi: me disseram que você não terminou o ensino médio. Mas você não fala como um homem sem instrução. É verdade que abandonei a escola muito cedo, senhor. Mas o gerente cuida bem dos empregados. Ele acredita que compensa. A instrução sempre compensa, não acha, senhor? Sim, falou Jack atordoado. Por exemplo, o senhor demonstra um grande interesse em aprender mais sobre o Hotel Overlock. Muito inteligente de sua parte, senhor. Muito nobre. Um certo álbum de recortes foi deixado no porão para que o senhor o encontrasse. Por quem? Perguntou Jack ansioso. Pelo gerente, naturalmente. Outros materiais poderiam ser colocados à sua disposição, se o senhor desejasse. Eu quero. Muito. Tentou controlar a ansiedade em sua voz e fracassou redondamente. O senhor é um verdadeiro acadêmico, disse Grade. Pesquisa o assunto até o fim, até se esgotarem todas as fontes. Baixou a cabeça de testa baixa, ajeitou a lapela do paletó branco e passou os dedos numa poeirinha invisível aos olhos de Jack. E o gerente não impõe limites à generosidade, prosseguiu Grade. De maneira nenhuma. Eu, por exemplo, veja, abandonei os estudos no primeiro ano do ensino médio. Imagine o quanto o senhor poderia ir longe na estrutura organizacional do Overlock. Talvez, com o tempo, até o topo. É mesmo? Sussurrou Jack. Mas isto realmente depende de seu filho, não é? Perguntou Grade, levantando as sobrancelhas espessas e de alguma forma agressivas. De Donnie? Jack fechou a cara para Grade. Não, claro que não. Não permitiria que meu filho tomasse decisões com relação à minha carreira. Em hipótese alguma. Quem você pensa que sou? Um homem dedicado, disse Grade afavelmente. Talvez tenha me expressado mal. Digamos que seu futuro aqui depende de como o senhor decida lidar com os caprichos de seu filho. Tomo minhas próprias decisões, murmurou Jack. Mas o senhor deve acertar as coisas com ele. Vou acertar. Com firmeza. Sim. Um homem que não consegue controlar sua própria família goza de muito pouco prestígio junto ao gerente. Um homem que não consegue dirigir os rumos de sua mulher e de seu filho dificilmente conseguirá dirigir os próprios rumos, ou conseguirá assumir sozinho uma posição de responsabilidade numa organização desta envergadura. Eu disse que cuidarei dele, gritou Jack de repente, enraivecido. Touché do Junction terminara, e a outra música ainda não começara. Seu grito caiu exatamente no intervalo, e a conversa de repente cessou atrás dele. Seu corpo inteiro estava quente. Percebeu que todos os observavam. Já tinham feito o que queriam com Roger, e agora era sua vez. Holly, sente-se, finja-se de morto. Se jogar o jogo conosco, jogaremos o jogo com você. Posição de responsabilidade. Queriam que sacrificasse o filho. Agora ele corre atrás de Harry por toda parte, abanando o rabinho. Holly, finja-se de morto. Castigue seu filho. Por aqui, senhor, dizia Grade. Algo que lhe pode interessar. A conversa se retomara, levantando e abaixando em seu próprio ritmo, entrando e saindo pela música da orquestra, que executava agora um arranjo swing de Ticket-to-Ride, de Lennon e McCartney. Já ouvi melhores nos alto-falantes de supermercados. Riu idiotamente. Olhou para a mão esquerda e viu que havia outro copo pela metade. Esvaziou-o com um gole. Estava agora parado em frente à prateleira acima da lareira. O calor do fogo aquecia-lhe as pernas. Um fogo? Em agosto? Sim, e não, todos os momentos de uma só vez. Havia um relógio sob uma redoma de vidro, ladeado por 2 elefantes de marfim. Os ponteiros marcavam 1 minuto para a meia-noite. Olhou-o com dificuldade. Era isso que Grade queria que visse? Voltou-se para perguntar, mas Grade o deixará. No meio de Ticket-to-Ride, a orquestra executou um floreio de metais. Está na hora, proclamou Horace Devon. Meia-noite. Retirem as máscaras. Retirem as máscaras. Tentou voltar-se novamente para ver que rostos famosos se escondiam sob o brilho, a pintura e as máscaras, mas ficou paralisado, sem conseguir tirar os olhos do relógio. Os ponteiros se haviam juntado e apontavam para cima. Retirem as máscaras. Retirem as máscaras. Prosseguiu o coro. O relógio começou a bater delicadamente.
Ao longo do trilho abaixo do mostrador, duas figuras avançavam. Jack observava fascinado, esquecendo a retirada das máscaras. O relógio batia. As rodas dentadas giravam e se encaixavam. Os metais brilhavam. A roda de equilíbrio balançava precisamente de um lado para outro. Uma das figuras era um homem na ponta dos pés com que parecia um pequeno taco nas mãos. A outra era um menino com orelhas de asno. As figuras encantavam pela fantástica precisão. Na frente do chapéu do garoto, lia-se a palavra bobo. As duas figuras se afastaram para as extremidades opostas de um eixo de aço. De algum lugar, vinham os acordes de uma valsa de Strauss. Um jingle comercial louco passou-lhe pela cabeça. Compre comida de cachorro. Au, 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 au. Compre comida de cachorro. O taco de aço nas mãos da figura do pai caiu sobre a cabeça do menino. A figura do filho desabou para frente. O taco subia e descia. As mãos do menino estendidas em defesa começaram a vacilar. O menino passou de agachado para deitado. E o taco ainda assim subia e descia no ar ao som da melodia de Strauss. E parecia que ele podia ver o rosto do homem, fazendo esforço, se cerrando, se contorcendo. Podia ver a boca da figura do pai abrindo e fechando, enquanto ralhava com a figura inconsciente e espancada do filho. Uma mancha vermelha voou para o lado de dentro da redoma de vidro. Mais outra. Mais duas. Agora, o líquido vermelho espirrava como um temporal obsceno, atingindo as laterais do vidro da redoma e escorrendo, escondendo o que havia em seu interior. Em meio a uma mancha vermelha, havia pequeninos fragmentos de tecido, osso e cérebro. E ainda podia ver o taco subindo e descendo enquanto o relógio continuava a funcionar e as rodas continuavam a encaixar os mecanismos, dentes dessa engrenagem habilmente fabricada. Retirem as máscaras! Retirem as máscaras! Gritava Derwin atrás dele. Em algum lugar, um cachorro uivava com voz humana. Mas a engrenagem de relógio não sangra. Engrenagem de relógio não sangra. A redoma inteira estava manchada de sangue. Podia ver pedaços de cabelo, mas nada mais, graças a Deus. Nada mais. E ainda assim achava que iria vomitar porque ouvia as pancadas. Ouvia através do vidro assim como ouvia o Danúbio Azul. Mas os sons não eram mais os tic-tacs mecânicos de um taco mecânico atingindo uma cabeça igualmente mecânica, e sim o som surdo de um taco verdadeiro, dilacerando, golpeando destroços úmidos e esponjosos. Destroços que já tinham sido. Retirem as máscaras. A morte rubra dominava tudo. Com um grito crescente e miserável, deu as costas para o relógio, tropeçando nos próprios pés como se fossem blocos de madeira, as mãos estendidas implorando que parassem, que levassem Danny, Wendy e ele, que levassem o mundo todo se quisessem, mas se parassem, que deixassem nele um pouco de sanidade, um pouquinho só. O salão estava vazio. As cadeiras altas estavam sobre as mesas, com as pernas viradas para cima. As mesas cobertas com uma capa de plástico. O tapete vermelho com bordados dourados estendido sobre o soalho, protegendo a superfície de madeira encerada. No palco, havia somente um pé de microfone e um violão sem cordas, empoeirado, encostado na parede. A luz fria da manhã, luz de inverno, entrava pelas janelas altas. Sua cabeça ainda girava, ainda se sentia bêbado, mas, quando se voltou para a lareira, o drink havia sumido. Havia apenas os elefantes de marfim e o relógio. Atravessou, tropeçando, o saguão frio e sombrio e o restaurante. Seu pé direito prendeu-se num pé de mesa e ele caiu, derrubando-a, fazendo barulho. Bateu o nariz com força no chão e começou a sangrar. Levantou-se, fungando, limpando o nariz com a mão. Atravessou o salão colorado e empurrou a porta de vai-vem, fazendo-a bater contra as paredes. O lugar estava vazio, mas o bar estava com o estoque completo. Deus seja louvado. Vidros e rótulos de prata cintilavam na escuridão. Certa vez, lembrava-se, há muito tempo, aborrecera-se porque não havia um fundo de espelho no bar. Agora estava feliz. Olhando através dele teria visto um outro bêbado que abandonara o vagão dos abstêmios, nariz sujo de sangue, camisa para fora das calças, despenteado, rosto barbado. Isto é que enfiar a mão toda no ninho. A solidão caiu sobre ele repentina e totalmente. Gritou de infelicidade e desejou honestamente que estivesse morto. A mulher e o filho estavam lá em cima com a porta trancada. Os outros haviam todos partido. A festa terminara. Cambaleou para frente novamente e chegou ao bar. Lloyd, diabos, onde você está? Gritou. Não houve resposta. Neste cômodo, cela, muito bem revestido. Suas palavras nem sequer ecoavam para dar a ilusão de companhia. Grade, nenhuma resposta. Somente as garrafas, imóveis e atentas. Role, finja-se de morto. Vá buscar. Finja-se de morto. Sente-se. Finja-se de morto. Não importa, eu mesmo preparo. Merda. Na metade da travessia do balcão, perdeu o equilíbrio e caiu, batendo a cabeça no chão. Pôs-se de quatro, os olhos virando de um lado para outro, sons indistintos saindo da boca. Em seguida, perdeu os sentidos, o rosto virado de lado, roncando. Lá fora, o vento assobiava mais alto, trazendo a neve espessa. Eram 8:30 da manhã. Capítulo 45. Aeroporto de Stapleton, Denver. Às 8h31 da manhã, hora da montanha, uma mulher no voo 196 ATWA começou a chorar e dar, aos gritos, sua opinião, que talvez fosse compartilhada pelos outros passageiros, ou mesmo pela tripulação, de que o avião ia cair.
A mulher de fisionomia angulosa ao lado de Alora levantou os olhos do livro e ofereceu uma breve análise de caráter. Que idiota! E voltou a ler. Ela engolira 2 vodkas durante a viagem, mas não pareciam tê-la afetado. Vai cair! Gritou a mulher estridente. Eu simplesmente sei que vai. Uma aeromoça correu até sua poltrona e se agachou a seu lado. Alora pensou com seus botões que somente aeromoças e jovens donas de casa conseguiam agachar-se com graciosidade. Era um talento raro e maravilhoso. Pensava nisso, enquanto a aeromoça conversava calmamente baixinho com a mulher, tranquilizando-a aos poucos. Alora não sabia o que as outras pessoas no 196 sentiam, mas ele, particularmente, estava tão apavorado que era capaz até de se borrar todo. Lá fora, não se via nada, a não ser uma fustigada cortina branca e agitada. O avião balançava de forma nauseante com os ventos, que pareciam vir de toda parte. O piloto acelerou os motores para oferecer uma compensação parcial, e, como consequência, o piso vibrava sob seus pés. Várias pessoas gemiam na classe econômica atrás dele, uma aeromoça fora até lá com uma porção de sacos para enjoo, e um homem, 3 poltronas à frente de Alora, vomitara sobre seu National Server, sorrindo, pedia desculpas à aeromoça que veio ajudá-lo. Não foi nada, a moça o consolou. É assim que me sinto com relação às seleções. Alora já voara o suficiente para poder conjecturar o que acontecerá. A maior parte do trajeto voaram contra o vento. O tempo em Denver piorara de repente e inesperadamente, e agora era um pouco tarde para desviar a rota para qualquer outro lugar onde o tempo estivesse melhor. Antes tarde do que nunca. Meu caro, que merda de carga de cavalaria. Parecia que a aeromoça tinha sido bem sucedida em conter a histeria da mulher. Esta fungava e assoava o nariz num lenço, mas deixará admitir suas opiniões sobre o possível fim do voo para todos. A aeromoça deu-lhe um último tapinha nos ombros e se levantou exatamente quando o 747 deu a pior guinada. A aeromoça cambaleou e caiu sentada no colo do homem que vomitara no jornal, exibindo um belo pedaço de coxa coberta de nylon. O homem piscou e, em seguida, deu-lhe um tapinha gentil no ombro. Ela sorriu, mas a Lora viu estampado o esforço em sorrir. Era um voo tremendamente difícil. Houve um pequeno silvo, quando a luz do não-fumê acendeu novamente. Aqui é o comandante falando, informou uma voz macia, com sotaque de sulista. Estamos prontos para o pouso no aeroporto internacional de Stapleton. Foi um voo difícil, pelo qual peço desculpas. A aterrissagem poderá ser também um pouco complicada, mas não antecipamos nenhuma dificuldade real. Por favor, observem os avisos de apertar os cintos e não fumar, e esperamos que apreciem sua estada em Denver. Esperamos também. Um outro solavanco sacudiu o avião e o fez descer com um vácuo nauseante. O estômago de Alora embrulhou. Muitas pessoas, não apenas mulheres, gritaram. Vê-los novamente em um outro voo da TWA muito breve. Sem chance, disse alguém atrás de Alora. Que bobagem, comentou a mulher de fisionomia angulosa ao lado de Alora, marcando o livro com um palito de fósforo e fechando enquanto o avião começava a descer. Quando uma pessoa já presenciou os horrores de uma guerrinha suja, como o senhor já viu? Ou já se sentiu a imoralidade degradante da intervenção da CIA na diplomacia do dólar, como eu já senti, uma aterrissagem difícil se torna insignificante. Estou certa, senhora Alora? E como, senhora? Respondeu, olhando para a neve que caía forte. Como é que sua placa de aço está reagindo a isso tudo? Se me permite a pergunta. Oh, minha cabeça está bem, disse Alora. Só o estômago está um pouco enjoado. Que pena. E abriu o livro novamente. Enquanto baixavam pelas impenetráveis nuvens de neve, Alora pensou num acidente que ocorrerá no aeroporto de Boston há alguns anos. As condições eram semelhantes, só que havia nevoeiro em vez de neve, que reduzia a visibilidade a zero. O trem de aterrissagem ficará preso em um muro perto da cabeceira da pista. O que restara das 89 pessoas a bordo não foi muito diferente de um cozido. Não se importaria muito se acontecesse com ele. Estava sozinho no mundo agora, e as presenças do seu funeral se restringiriam mais às pessoas com quem trabalhará e aquele velho e negado Masterton, que, pelo menos, brindaria em sua homenagem. Mas o menino dependia dele. Ele representava talvez toda a ajuda que aquela criança esperava, e ele não gostava do jeito como o último chamado fora cortado. Ficava pensando na forma como os arbustos de animais pareciam mexer-se. Uma mão leve e branca apareceu sobre a sua. A mulher de fisionomia impenetrável tirara os óculos. Sem ele sua expressão tornará-se muito mais suave. Tudo vai ficar bem, disse ela. Alora sorriu e meneou a cabeça. Como fora anunciado, o avião fez uma aterrissagem dura, reencontrando-se com a terra com força suficiente para derrubar a maioria das revistas, lançar bandejas numa cascata da cozinha como se fossem cartas de baralho gigantes. Ninguém gritou, mas Alora ouviu várias pessoas trincando os dentes como se fossem castanholas de cigana. Então as turbinas uivaram, freando o avião, enquanto o ruído diminuía. A suave voz solista do piloto, talvez ainda não completamente segura, veio ao interfone. Senhoras e senhores, chegamos no aeroporto de Stapleton. Por favor, permaneçam sentados até que a aeronave esteja completamente parada junto ao terminal. Obrigado. A mulher ao lado de Alora fechou o livro e deu um longo suspiro. Vamos viver para lutar mais um dia, senhora Alora. Senhora, ainda não acabamos com o dia de hoje. Verdade. Pura verdade. Gostaria de tomar um drink comigo? Gostaria, mas tenho que comparecer em um compromisso. Urgente? Muito urgente, disse Alora sério.
Algo que contribuirá, de alguma forma, para a melhoria da situação geral. Espero. Eu também espero, falou a Lauren com um sorriso. Ela também sorriu e remoçou 10 anos ao fazê-lo. Como sua única bagagem era a bolsa de viagem que levava em mãos, a Lauren foi o primeiro passageiro a chegar ao balcão da Hertz. Pelas janelas embaçadas, podia ver a neve caindo. O vento levantava nuvens de neve e as pessoas que andavam no estacionamento lutavam contra ele. Um homem perdeu o chapéu e a Lauren sentiu pena dele, enquanto o chapéu voava alto e imponente. O homem o perseguia com o olhar e a Lauren pensou: pode esquecer, cara. Esse chapéu só vai baixar no Arizona. E a propósito do pensamento, se está assim em Denver, como estará a oeste de Boulder? Talvez seja melhor não pensar nisso. Posso lhe ajudar, senhor? Perguntou a moça de amarelo do balcão da Hertz. Se você tiver um carro, então poderá me ajudar, disse com um sorriso largo. Por um preço mais pesado que o normal. Conseguiu um carro mais pesado que o normal, um Buick Electra preto e prateado. Pensava nas estradas sinuosas mais do que no modelo. Teria ainda que parar em algum lugar no caminho para colocar correntes. Sem elas, não iria muito longe. O tempo anda muito feio, perguntou, enquanto ela lhe entregava o contrato para ser assinado. Dizem que esta é a pior nevasca desde 1969, respondeu a moça, animada. O senhor tem que ir muito longe, mais longe do que gostaria. Se o senhor quiser, posso telefonar para o posto da Texaco no entroncamento da rota 270. Eles colocarão as correntes para o senhor. Isso seria formidável, querida. Ela apanhou o telefone e fez a ligação. Estarão à sua espera. Muito obrigado. Ao deixar o balcão, viu a mulher de fisionomia angulosa parada numa das filas em frente ao carrossel de bagagem. Ainda estava lendo o livro. A Lauren, ao passar, piscou o olho para ela. Ela levantou o rosto, sorriu e fez com os dedos um sinal de paz. Luz interior. Ele levantou a gola do casaco, sorrindo, e passou a sacola leve para a outra mão. Muito pouco, mas o fazia sentir melhor. Lamentava ter-lhe contado aquela mentira sobre a placa de aço na cabeça. Em sua mente, desejava-lhe o bem e, enquanto saía no vento e na neve, pensou que ela também lhe desejava o mesmo. A taxa para a colocação de correntes no posto de serviço era pequena, mas a Laura ofereceu ao empregado da garagem mais $10 para ser passado na frente na lista de espera. Faltavam ainda 15 para as 10 horas, antes de ele ter realmente entrado na estrada, os limpadores de para-brisa clicando, e as correntes tilintando monotonamente nas rodas grandes do Buick. A autoestrada estava uma desgraça. Mesmo com as correntes, não conseguia andar a mais de 50. Alguns carros tinham saído da pista em ângulos loucos, e em muitos dos aclives o tráfego avançava com dificuldade, os pneus de verão rodando impotentes na neve. Era a primeira nevasca do inverno aqui na Baixada, se é que se podiam chamar 1.600 metros acima do nível do mar de Baixada. E era fogo. Muitos dos motoristas estavam despreparados, o que era bastante normal, mas a Laura mesmo assim se viu xingando ao passar por eles, espreitando no retrovisor externo sujo de neve para se certificar que nada estava, disparando pela neve, subindo pela esquerda para ir bater no traseiro preto. Havia mais azar lhe esperando na rampa de subida da Rota 36. Esta rodovia, que ligava Denver a Boulder, também vai para o oeste, para Estes Park, onde se junta com a Rota 7. Esta estrada, também conhecida como a Estrada das Terras Altas, passa por Sidewinder, pelo Hotel Overlook, finalmente, desce em costa oeste até Utah. O início da subida estava bloqueado por um caminhão virado. Sinalizadores luminosos estavam espalhados em volta como velas de aniversário em um bolo idiota de criança. Parou e baixou a janela. Um guarda, com um chapéu de pele tipo cossaco, gritava e apontava para o fluxo do tráfego, que se movia em direção norte na I-25. Não pode subir por aqui. Berrou para Laura no vento. Desça mais 2 entradas, entre na 91, e vire na 36 em Bromfield. Acho que consigo contornar o caminhão pela esquerda. Gritou a Laura. Serão mais 30 quilômetros no meu caminho. Isso aí que você inventou. Vou inventar uma porrada na sua cabeça. Gritou o guarda. Esta rampa está fechada. A Laura engatou a ré, esperou uma oportunidade e prosseguiu a caminho da Rota 25. As placas informavam que estava apenas a 160 quilômetros de Cheyenne, Wyoming. Se não prestasse atenção à sua entrada, acabaria lá. Aumentou a velocidade para 55, mas não se atreveria a ir além disso. A neve já ameaçava emperrar o limpador de para-brisa e o trânsito estava decididamente louco. 32 quilômetros de desvio. Praguejou, e a sensação de que o tempo estava cada vez mais curto para o menino aumentou novamente, quase sufocando com a urgência. Ao mesmo tempo teve a certeza fatalista de que não voltaria desta viagem. Ligou o rádio, girou o botão de sintonia ignorando os anúncios de Natal e encontrou uma previsão meteorológica. Já 15 centímetros e mais 30 são esperados na região metropolitana de Denver ao cair da noite. As polícias local e estadual recomendam que você não tire seu carro da garagem, a menos que seja absolutamente necessário, e avisa que a maioria dos desfiladeiros nas montanhas já foi fechada. Portanto, fique em casa, insere em seus esquis e continue ligado na... Obrigado, mamãe, disse a Lauren e, furioso, desligou o rádio. Capítulo 46. Wendy. Por volta do meio-dia,
Depois que Dani foi para o banheiro, Wendy apanhou a faca enrolada no pano de prato que estava debaixo do travesseiro, colocou-a no bolso do roupão e foi à porta do banheiro. Dani, quer? Vou descer para fazer o almoço para nós. Está bem? Tá. Quer que eu desça? Não. Vou trazer aqui para cima. O que me diz de uma omelete de queijo e sopa? Tá bom. Ela hesitou do lado de fora da porta fechada por mais um momento. Dani, tem certeza de que está bem? Tenho. Respondeu. Tome cuidado. Onde está seu pai? Você sabe? A voz dele voltou, curiosamente sem emoção. Não. Mas tá tudo bem. Ela sufocou um desejo imenso de continuar fazendo perguntas, de continuar bisbilhotando pelas beiradas. A coisa estava ali. Sabiam o que era. Bisbilhotar só aumentaria o medo de Dani, e dela também. Jack enlouquecera. Por volta de 8 horas da manhã, quando a tempestade começava a ficar mais forte, sentaram-se juntos na cama de armário de Dani, e o ouviram, lá embaixo, berrando e caindo por cima das coisas. A maior parte dos ruídos parecia vir do salão de baile. Jack cantando desafinado trecho de canções, Jack discutindo com algum interlocutor imaginário, Jack gritando alto num determinado momento, e os dois se entreolharam com rostos paralisados. Finalmente, ouviram-no tropeçando de volta ao saguão, e Wendy pensou ter ouvido uma pancada alta, como se tivesse caído ou aberto uma porta com violência. Desde 8h30, fazia agora 3h30, só havia silêncio. Ela passou pelo corredor curto, dobrou para o corredor principal do primeiro andar e foi até as escadas. Parou entre um lance e outro, olhando para o saguão. Parecia deserto, mas o dia cinzento de neve deixará quase todo o longo saguão às escuras. Dani poderia estar errado. Jack poderia estar atrás de uma cadeira ou sofá, talvez atrás do balcão de recepção, esperando que ela descesse. Molhou os lábios. Jack? Nenhuma resposta. Sua mão segurou o cabo da faca, e ela começou a descer. Wendy tinha visualizado o fim de seu casamento várias vezes, no divórcio, na morte de Jack em um acidente de carro provocado pela bebida, uma visão constante na escuridão das madrugadas de Sovington, e, às vezes, em sonhos, acordada, via-se sendo descoberta por um outro homem, um cavaleiro de novela que levaria ela e Dani para longe em seu cavalo branco. Mas nunca se tinha imaginado rondando corredores e escadas como uma criminosa nervosa, segurando uma faca para se defender de Jack. O pensamento fez com que uma onda de desespero tomasse conta dela, e teve que parar na metade da escada, segurando o corrimão, temendo que as pernas lhe faltassem. Admita. Não é só Jack, ele é apenas a única coisa sólida de tudo isso, onde você pode encostar as outras coisas, aquelas em que você não acredita e em que está sendo forçado a acreditar, aquilo tudo sobre os arbustos, os restos de festa no elevador, a máscara. Tentou impedir o pensamento, mas era muito tarde. E as vozes? Porque de tempos em tempos não tinha parecido que havia um homem louco solitário abaixo deles, gritando e mantendo diálogos com fantasmas em sua mente demente. De tempos em tempos, como um sinal de rádio que ia e vinha, ela ouvirá, ou imaginara ter ouvido, outras vozes, música e risos. Em certos momentos, ouvia Jack conversando com um homem de nome Grade. O nome era familiar, mas não fez nenhuma ligação concreta. Fazendo afirmações e perguntas no silêncio, falando alto, como se para se fazer ouvir em meio a um vozerio de uma festa. E então, misteriosamente, havia outros ruídos, parecendo escorregar do lugar. Uma orquestra de baile, aplausos, um homem de voz alegre, mas ao mesmo tempo autoritária, que parecia tentar persuadir alguém a fazer um discurso. Durante 30 a 60 segundos ouvirá isso, tempo suficiente para aumentar o pavor. E então tudo extinguiu-se novamente. E ela só ouvia Jack, falando de modo imponente, mas ainda um pouco enrolado, que lembrava sua voz de bêbado. Mas não havia nenhuma bebida no hotel, além do xerez na cozinha. Não era mesmo? Sim. Mas se ela podia imaginar que o hotel estava cheio de vozes e música, não poderia Jack imaginar-se bêbado? Não gostava desse pensamento. Nem um pouco. Wendy chegou ao saguão e olhou em redor. A corda de veludo que tinha isolado a porta do salão de baile fora baixada. O postinho de aço em que estivera presa tinha sido derrubado, como se alguém tivesse descuidadamente esbarrado ao passar. Uma luz suave entrava pela porta aberta, batendo no tapete do saguão, vinda das janelas altas e estreitas do salão de baile. Com o coração batendo forte, foi às portas abertas do salão e olhou. Estava vazio e silencioso. O único som era o eco baixo e curioso que parece permanecer em todos os lugares grandes, da catedral mais imponente ao mais simples salão de bingo de uma cidadezinha. Voltou ao balcão de recepção e ficou ali, indecisa por um momento, ouvindo o vento uivar lá fora. Aquela era a pior tempestade que tinham enfrentado até agora, e ainda continuava aumentando em intensidade. Em algum lugar na ala oeste, um trinco de veneziana quebrara, e esta batia com estalos regulares, como um estende de tiro ao alvo com um único freguês. Jack, você realmente devia cuidar disso, antes que alguma coisa entre. O que faria se ele atacasse agora? Pensou. Se ele pulasse de detrás do escuro e invernizado balcão de recepção, com seus formulários e campainha prateada, como um palhaço na caixa assassino, grotesco e sorridente com um cutelo de açougueiro na mão e olhos desvairados, ficaria paralisada de pavor ou haveria nela uma leoa capaz de lutar pelo filho até a morte. Não sabia. O mero pensamento a deixava enjoada, fazia-lhe sentir que sua vida inteira tinha sido um sonho longo e tranquilo que acabará em um verdadeiro pesadelo. Ela era mole. Quando os problemas apareciam, dormia. Seu passado não era digno de nota. Nunca fora exposta a uma prova de fogo. Agora, essa encontrava-se diante dela, não de fogo,
mas de gelo, e não lhe seria permitido dormir numa situação dessas. O filho esperava por ela lá em cima. Apertando o cabo da faca com mais força, espreitou por cima do balcão. Nada ali. Ela deixou o ar escapar aliviado num longo suspiro. Levantou a tampa do balcão e prosseguiu, parando para dar uma olhada no escritório, antes de entrar de vez. Tateou, na porta seguinte, à procura dos interruptores das lâmpadas da cozinha, esperando friamente que uma mão pousasse sobre a sua a qualquer momento. Em seguida, as lâmpadas fluorescentes acenderam com minúsculos cliques e zumbidos, e ela pôde ver a cozinha do Sr. Alora, agora sua cozinha, com azulejos verdes, fórmica brilhante, porcelana limpíssima, ferragens cintilantes. Prometera que manteria a cozinha limpa e cumprirá a promessa. Sentia que era um dos lugares seguros para Dani. A presença de Dick Alora parecia envolvê-la e consolá-la. Dani chamara pelo Sr. Alora, lá em cima, sentada ao lado do filho amedrontado, enquanto o marido gritava e se enfurecia embaixo. Aquilo parecia ser a mais remota esperança. Mas aqui, no lugar do Sr. Alora, parecia quase possível. Talvez estivesse a caminho agora, querendo chegar até eles, independentemente da tempestade. Talvez fosse assim. Foi à despensa, abriu a porta e entrou. Apanhou uma lata de sopa de tomate, fechou a porta da despensa novamente e a trancou. A porta era bem rente ao chão. Se fosse mantida trancada, não era preciso preocupar-se com o excremento de rato ou camundongo no arroz, na farinha ou no açúcar. Abriu a lata e colocou o conteúdo gosmento numa panela. Plop. Foi à geladeira, apanhou leite e ovos para a omelete. Em seguida, foi ao frigorífico pegar o queijo. Todas essas ações, tão comuns e tão parte de sua vida antes do overlock, ajudavam-na a se acalmar. Derreteu a manteiga na frigideira, diluiu a sopa com leite e então acrescentou os ovos batidos na frigideira. Uma repentina sensação de que havia alguém atrás dela, a ponto de agarrar sua garganta. Voltou-se para trás, segurando a faca. Ninguém. Shei. Recomponha-se, garota. Cortou um pedaço de queijo, acrescentou a omelete, agitou a frigideira e baixou o fogo. A sopa estava quente. Colocou a panela numa bandeja grande, com os talheres, 2 pratos fundos, 2 rasos, o sal e a pimenta. Quando a omelete ficou pronta, escorregou-a para um dos pratos e a cobriu. Agora volte por onde veio. Apague as luzes da cozinha. Passe pelo escritório. Pelo portão da recepção. Receba $200. Parou no saguão junto ao balcão de recepção e descansou a bandeja ao lado da campainha prateada. A irrealidade tinha limites. Tudo isso era como um jogo surrealista de esconde-esconde. Parou no saguão sombrio, franzindo a testa como a pensar. Não fuja dos fatos desta vez, garota. Há algumas coisas reais, por mais louca que esta situação possa parecer. Uma delas é que você pode ser a única pessoa responsável que restou neste prédio grotesco. Você tem um filho com quase 6 anos para cuidar. E seu marido, não importa o que tenha acontecido nem quão perigoso ele possa ser, talvez seja parte de sua responsabilidade também. E mesmo que não seja, considere isto. Hoje é dia 2 de dezembro. Pode ser que fique presa aqui por mais 4 meses, se um guarda florestal não aparecer. Mesmo que comecem a se perguntar por que não os têm ouvido no radiotransmissor, ninguém virá hoje. Ou amanhã, talvez nem durante semanas. Vai passar um mês se esgueirando para pegar comida com uma faca no bolso e se assustando com cada sombra. Você realmente acha que pode evitar Jack durante um mês? Acha que pode proibir a entrada de Jack em seu quarto? Ele tem a chave mestra e um chute mais forte pode arrebentar o trinco. Deixando a bandeja no balcão, caminhou devagar para o restaurante e olhou para dentro. Estava deserto. Havia uma mesa com as cadeiras arrumadas em volta, a mesa em que tentaram comer até que o vazio do restaurante começou a apavorá-los. Jack? Ela chamou hesitante. Naquele momento, o vento soprou forte, fazendo a neve bater nas venezianas, mas lhe parecia que havia alguma coisa. Um grunhido abafado. Jack? Nenhuma resposta desta vez, mas seus olhos bateram em algo sob as portas de vai-vem do salão colorado, algo que cintilava de leve, na luz suave. O isqueiro de Jack. Criando coragem, foi até a porta de vai-vem e a abriu. O cheiro de gin era tão forte que precisou prender a respiração. Se é que se podia chamar aquilo de cheiro, era definitivamente uma caatinga. Mas as prateleiras estavam vazias. Onde, em nome de Deus, ele encontrara bebida? Uma garrafa escondida atrás de um dos armários? Onde? Houve outro grunhido baixo, ligeiramente embriagado, mas perfeitamente audível desta vez. Wendy caminhou devagar para o bar. Jack? Nenhuma resposta. Olhou por sobre o balcão do bar e lá estava ele, estendido no chão em estupor. Pelo cheiro, estava bêbado como um gambá. Deve ter tentado pular por cima do bar e perdeu o equilíbrio. Um milagre não ter quebrado o pescoço. Um velho provérbio ocorreu-lhe. A criança é ao borracho, Deus põe a mão embaixo. Amém. Ainda assim, não sentia raiva dele. Olhando, pensou que parecia um menininho terrivelmente cansado, que depois de muita atividade adormecera no meio da sala. Deixará de beber. E não foi Jack que tomara a decisão de voltar ao vício. Não havia bebida para ele voltar. Então, de onde viera? A cada 2 metros do balcão em forma de ferradura do bar, havia garrafas de vinho embrulhadas com palha, com os gargalos tampados com velas. Deveriam dar aparência boêmia, achava ela. Sacudiu uma, esperando ouvir o barulho de líquido, vinho novo em garrafas velhas, mas não havia nada. Colocou-a de volta no lugar. Jack estava começando a se mexer. Ela rodeou o bar,
Encontrou a portinhola e foi até onde estava deitado, parando apenas para olhar as torneiras cintilantes. Estavam secas, mas ao passar por ela sentiu o cheiro de cerveja fresca. Ao se aproximar de Jack, ele se virou, abriu os olhos e olhou para ela. Por um momento, seu olhar foi sem expressão e, aos poucos, clareou. Wendy? Perguntou. É você? Sim, disse ela. Acha que aguenta subir? Se apoiar em mim? Jack, onde foi que você... Suas mãos apertaram brutalmente os tornozelos da mulher. Jack, o que você está? Peguei você, falou, e começou a sorrir maliciosamente. Havia um cheiro azedo de gin e azeitonas em volta dele, que parecia despertar um velho terror nela, um terror pior do que qualquer hotel poderia causar por si só. Uma parte distante dela pensou que o pior era que tudo se tivesse reduzido a isto, ela e o marido bêbado. Jack, quero ajudar. Oh, sim, você e Dani querem apenas ajudar. A força no tornozelo aumentava agora. Ainda segurando, Jack se pôs de joelhos, tremendo. Vocês queriam nos ajudar, bem longe daqui. Mas agora, eu peguei você. Jack, você está machucando meu tornozelo. Vou machucar muito mais que o tornozelo. Sua vaca. A palavra atordoou de tal forma que não fez o menor esforço para fugir, quando ele soltou o tornozelo e cambaleou para se pôr de pé. Você nunca me amou, disse ele. Queria que a gente fosse embora porque sabia que seria o meu fim. Já parou para pensar nas minhas responsabilidades? Não, aposto que não. Tudo que você pensa são maneiras de acabar comigo. É exatamente como minha mãe, sua vaca covarde. Pare com isso, disse ela, chorando. Você não sabe o que está dizendo. Está bêbado. Não sei como, mas está bêbado. Oh, eu sei. Eu sei agora. Você e ele. Aquele fedelho lá em cima. Vocês dois, fazendo planos. Não é isso. Não, não. Nunca fizemos planos. O que você... Mentirosa. Gritou. Sei como fazem. Acho que sei. Quando eu digo, nós vamos ficar aqui, e eu vou fazer meu trabalho, você diz sim, querido, e ele diz sim, papai. Então fazem as suas combinações. Planejaram usar o snowmobile. Vocês planejaram isso. Mas eu sabia. Deduzi. Achou que eu não fosse deduzir? Pensou que eu fosse um idiota. Ela olhava fixamente, sem poder falar. Ele iria matá-la e depois mataria Dani. Então talvez o hotel ficasse satisfeito e deixaria que ele se matasse. Exatamente como o antigo zelador. Exatamente como Grade. Quase desmaiando de terror, concluiu finalmente com quem Jack estivera conversando no salão de baile. Você instigou meu filho contra mim. Isso foi o pior. Seu rosto cedeu à autopiedade. Meu filhinho. Agora ele me detesta também. Você cuidou para que isso acontecesse. Sempre foi seu plano, não foi? Sempre teve ciúme, não teve? Exatamente como sua mãe. Não ficaria satisfeita enquanto não comesse o bolo inteiro, não é? Não é? Ela não conseguia falar. Bem, vou dar um jeito em você, disse ele e tentou pôr as mãos em volta do pescoço da mulher. Wendy deu um passo atrás, em seguida outro, e ele cambaleou contra ela. Wendy lembrou-se da faca no bolso do roupão e tateou procurando, mas agora o braço esquerdo do marido passou em volta dela, prendendo-lhe o braço contra o corpo. Ela sentiu o cheiro forte de gin e o azedo do suor. Tem que ser castigada, resmungou ele. Punida. Punida, severamente. A mão direita de Jack encontrou a garganta de Wendy. Ao sentir-se asfixiada, o pânico tomou conta dela. A mão esquerda de Jack juntou-se à direita, e agora suas mãos estavam livres para poderem agarrar a faca, mas esqueceu disso. Ergueu as duas e começou a empurrar inutilmente as mãos maiores e mais fortes do marido. Mamãe! Gritou Dani de algum lugar. Papai, pare! Você está machucando a mamãe! Gritou ele em voz alta e aguda, e Wendy ouviu o som cristalizado ao longe. Clarões vermelhos de luz saltavam diante de seus olhos como bailarinos. O lugar escureceu. Viu o filho trepando no bar e se atirando sobre os ombros de Jack. De repente, uma das mãos que lhe apertavam a garganta se afastou quando Jack estapeou Dani com um rosnado. O menino se chocou contra as prateleiras vazias e caiu no chão, tonto. A mão estava na garganta, novamente. Os clarões vermelhos começaram a se tornar pretos. Dani chorava baixinho. O peito de Wendy ardia. Jack gritava em seu rosto. Vou dar um jeito em você. Sua maldita, vou mostrar quem é que manda aqui. Vou lhe mostrar. Mas todos os sons se apagaram em um longo corredor escuro. Começou a perder as forças. Uma das mãos soltou a de Jack e ergueu-se lentamente, até que o braço estivesse esticado, formando um ângulo reto com o corpo, a mão balançando como a de uma mulher afogada. A mão esbarrou numa garrafa, uma das garrafas de vinho embrulhadas em palha que serviam de castiçais decorativos. Sem ver, usando de suas últimas forças, tateou à procura da garrafa e a encontrou, sentindo as cebosas pérolas de parafina nas mãos. Deu-se se escorregar. Levantou-a e, em seguida, baixou-a, rezando para acertar, sabendo que, se atingisse apenas o ombro ou o braço dele, estaria liquidada. Mas a garrafa acertou em cheio na cabeça de Jack e o vidro espedaçou por dentro da palha. A base era grossa e pesada e fez ruído ao atingir o crânio do marido como se fosse uma bola de boliche que cai sobre o chão de madeira. Jack balançou, virando os olhos nas órbitas. A pressão na garganta diminuiu e desapareceu por completo. Ele tirou as mãos de cima dela, como se para se equilibrar. Em seguida, caiu de costas. Wendy respirou fundo. Ela mesma quase caiu. Segurou-se no bar, tentando equilibrar-se.
Ainda não estava totalmente consciente. Ouvia Danny chorando, mas não tinha ideia de onde ele estava. Parecia um choro dentro de uma câmara de eco. Viu, vagamente, gotas de sangue pingando sobre a superfície escura do bar, do nariz. Pensou. Limpou a garganta e cuspiu no chão. Sentiu uma agonia na garganta, que aos poucos se transformava em dor suportável. Aos poucos, foi recuperando os sentidos. Soltou-se do bar, voltou-se e viu Jack deitado, a garrafa quebrada ao lado. Parecia um gigante derrubado. Danny estava agachado debaixo do balcão da caixa registradora do bar, as mãos na boca, olhos fixos no pai inconsciente. Wendy foi até ele sem muito equilíbrio e lhe tocou os ombros. Danny afastou-se. Danny, ouça. Não, não, resmungou ele, com a voz rouca de um velho. Papai machucou você. Você machucou papai. Papai machucou você. Quero ir dormir. Danny quer dormir. Danny, dormir, dormir. Boa noite. Não. A garganta doía novamente. Tremeu. Mas Danny abriu os olhos. Olhavam-na atentamente de dentro das órbitas cercadas de olheiras. Wendy controlou-se para falar com calma, olhando nos olhos. Sua voz era baixa e rouca, quase um sussurro. Era difícil falar. Doía. Ouça, Danny. Não foi seu pai que tentou machucar-me. E eu não quis machucá-lo. O hotel apossou-se dele, Danny. O Overlock apossou-se de seu pai. Você me entende? Uma espécie de compreensão brotou aos poucos nos olhos de Danny. A coisa feia, murmurou o garoto. Não havia nada por aqui antes. Havia? Não. O hotel colocou aqui. Parou com uma crise de tosse e cuspiu mais sangue. Já sentia a garganta inchada, muito inchada. O hotel fez com que ele bebesse. Você ouviu aquelas pessoas com quem ele conversava hoje de manhã? Ouvi. As pessoas do hotel. Eu também ouvi. E isso significa que o hotel está ficando mais forte. Quer machucar todos nós. Mas eu acho, espero, que o faça somente através de seu pai. Ele era o único que o hotel poderia pegar. Está me entendendo, Danny? É muito importante que você entenda. O hotel pegou papai. O garoto olhava para Jack e gemia. Sei que ama seu pai. Eu também amo. Temos que nos lembrar de que o hotel está tentando machucar ele tanto quanto a nós. E ela estava convencida de que era verdade. E mais, achava que Danny era a pessoa que o hotel realmente queria. A razão por estar indo tão longe, talvez a razão pela qual pudesse ir tão longe. Poderia ser até que, de alguma forma desconhecida, a luz interior de Danny transmitisse força ao hotel, do mesmo modo que uma bateria gera força à parte elétrica de um carro, do mesmo modo que uma bateria faz o carro ligar. Se saíssem daqui, o Overlock poderia voltar ao seu estado semiconsciente anterior, capaz de fazer pouco mais do que apresentar slides de terror barato aos hóspedes psiquicamente mais sensíveis que chegassem. Sem Danny, o hotel não seria mais do que uma casa mal assombrada de um parque de diversões, onde um ou dois hóspedes ouviriam ruídos ou sons fantasmagóricos de um baile de máscaras ou, ocasionalmente, viriam alguma coisa estranha. Mas se o hotel absorvesse Danny, ou sua luz interior, ou força vital, ou espírito, como queiram, como seria? O pensamento deixou-a gelada. Eu queria que papai tivesse bom, disse Danny, e as lágrimas voltaram a rolar. Eu também, disse ela e abraçou Danny apertado. E, meu bem, é por isso que você precisa ajudar-me a pôr seu pai em algum lugar. Um lugar onde o hotel não possa fazê-lo machucar a gente, e onde ele não possa machucar-se. Então, se seu amigo Dick vier, ou um guarda florestal, poderemos levá-lo daqui. E eu acho que ele vai ficar bom novamente. Acho que ainda há uma possibilidade, se formos fortes e corajosos, como você foi quando pulou nas costas dele. Você entende? Olhou o suplicante e pensou em como isso tudo era estranho. Nunca o tinha visto tão parecido com Jack. Sim, falou Danny, balançando a cabeça. Acho que se a gente puder ir embora daqui, tudo vai ser como era antes. Onde a gente pode colocar papai? Na despensa. Lá há comida e um ferrolho forte na porta. É quentinho. E nós podemos usar a comida que está no congelador e na geladeira. Haverá comida bastante para nós, até chegar alguém para nos ajudar. A gente vai fazer isso agora? Sim, agora mesmo. Antes que ele acorde. Danny levantava o balcão do bar, enquanto ela dobrava as mãos de Jack sobre o peito e ouvia sua respiração. Era lenta, mas regular. Pelo cheiro, pensou ela, devia ter bebido muito e perderá o hábito. Achou que a bebida e a pancada na cabeça a ajudaram a derrubá-lo. Pegou as pernas de Jack e começou a arrastá-lo pelo chão. Estava casada há quase 7 anos. Ele deitara por cima dela inúmeras vezes, centenas, mas nunca imaginara que fosse tão pesado. Wendy assobiava ao respirar e sentia dor na garganta ferida. No entanto, sentia-se bem, como há dias não se sentia. Estava viva. Tendo chegado tão próximo da morte, isso era precioso. E Jack também estava vivo. Por mera sorte, encontraram talvez o único modo de se salvarem. Ofegante, parou por um momento, segurando os pés de Jack junto aos quadris. O cenário recordava-lhe do grito do velho pirata, na Ilha do Tesouro, quando recebeu o papel com a mancha negra. Ainda vamos acabar com eles. E, em seguida, lembrou-se, inquieta, que o velho marujo morrera segundos depois. Você está bem, mamãe? Ele é muito pesado. Eu consigo. Voltou a arrastá-lo. Danny estava ao lado de Jack. Uma das mãos caíra de cima do peito, e Danny com muito carinho colocou-a de volta. Tem certeza, mamãe? Sim. É o melhor, Danny. É como botar papai na cadeia. Só por pouco tempo. Então está bem.
Tem certeza que aguenta? Tenho, mas quase não conseguiu. Dani estava segurando a cabeça do pai, quando passaram pela soleira da porta, mas suas mãos escorregaram no cabelo oleoso de Jack quando entraram na cozinha. A cabeça bateu no ladrilho, e Jack começou a resmungar e a se agitar. Tem que usar fumaça, murmurou Jack rapidamente. Agora corra e vá buscar a lata de gasolina. Wendy e Dani entreolharam-se com medo. Me ajude, disse ela baixinho. Por um momento, Dani estancou, como que paralisado pelo rosto do pai. Em seguida, passou desajeitado para o lado dela para ajudá-la a segurar a perna esquerda. Arrastaram-no pela cozinha, numa espécie de câmara lenta de um pesadelo. O único ruído era o zumbido das lâmpadas fluorescentes e da respiração esforçada dos dois. Quando chegaram à despensa, Wendy baixou os pés de Jack e se virou para mexer no ferrolho. Dani olhou para Jack, que se acalmara novamente. A camisa saíra para fora das calças, enquanto arrastaram, e Dani imaginou se o pai, mesmo tão bêbado, sentiria frio. Parecia errado trancá-lo na despensa como um animal selvagem, mas viram o que ele tentou fazer com a mãe. Mesmo quando estava lá em cima, sabia que o pai iria fazer isso. Ouvirá, em sua cabeça, os dois discutindo. Se pelo menos pudéssemos todos sair daqui. Ou se fosse um sonho que eu estivesse sonhando em Sovington. Se pelo menos o ferrolho estava preso. Wendy puxava com toda a força, mas o ferrolho não saía do lugar. Não conseguia deslizar o miserável ferrolho. Isso não fazia sentido. Ela o abrirá sem problema, quando veio apanhar a lata de sopa. Agora não saía do lugar. E o que faria? Não podiam colocá-lo na geladeira. Morreria de frio. Mas se deixassem do lado de fora e ele acordasse. Jack mexeu-se de novo no chão. Eu vou cuidar disso, resmungou. Compreendo. Ele está acordando. Mamãe, avisou Dani. Soluçando, ela puxava o ferrolho com as duas mãos. Dani? Havia algo suavemente ameaçador, porém ainda um pouco borrado, na voz de Jack. É você, velhinho? Durma, papai, disse Dani nervoso. Já é hora de dormir, sabe? Olhou para a mãe, ainda fazendo força com o ferrolho, e notou imediatamente o que estava errado. Ela esquecera de girar o ferrolho antes de arrastá-lo. A pequena lingueta estava presa na tranca. Aqui, disse ele, baixinho, afastando as mãos trêmulas da mãe. Suas próprias mãos tremiam quase com a mesma intensidade. Soltou a tranca e a lingueta deslizou. Rápido, disse ele. Olhou para baixo. Jack abrirá os olhos e desta vez olhava diretamente para o filho, com um olhar estranhamente vago e indagador. Você colou, disse o pai. Sei que colou, mas está por aqui em algum lugar. E eu vou encontrar. Juro a você. Vou encontrar. Suas palavras não faziam sentido mais uma vez. Wendy abriu a porta da despensa com o joelho, sem sentir o cheiro forte de fruta seca que pairava no ar. Apanhou novamente os pés de Jack e o arrastou para dentro. Ela respirava com muita dificuldade agora, com as forças esgotadas. Enquanto puxava a corrente para acender a luz, os olhos de Jack se abriram novamente. O que está fazendo? Wendy, o que está fazendo? Ela passou por cima dele. Ele foi rápido, incrivelmente rápido. Uma das mãos se lançou, e ela teve que dar um passo para o lado, quase caindo pela porta aberta para evitar que ele a agarrasse. Ainda assim, ele conseguiu pegar um pedaço do roupão, e houve ruído alto de pano se rasgando. Ele estava apoiado nos joelhos e nas mãos agora, o cabelo caído sobre os olhos, como um animal pesado. Um cachorro grande. Ou um leão. Malditos sejam vocês dois. Eu sei o que vocês querem. Mas não vão conseguir. Este hotel é meu. Sou eu que eles querem. Eu. A porta. Dani. Gritou Wendy. Feche a porta. Ele bateu a porta pesada de madeira, exatamente quando Jack pulou. A porta trancou, e Jack esmurrou inutilmente. As mãozinhas de Dani buscaram o ferrolho. Wendy estava muito longe para ajudar. A questão se ficaria preso ou solto seria decidida em 2 segundos. Dani soltou o ferrolho, encontrou novamente e o fechou. Houve uma série de murros, quando Jack jogou o ombro contra a porta. O ferrolho de ferro, com 1 centímetro de diâmetro, não foi abalado. Wendy suspirou lentamente. Me deixem sair daqui. Gritava Jack. Me deixem sair. Dani, diabos, sou seu pai e quero sair. Faça o que estou mandando. A mão de Dani moveu-se automaticamente em direção ao ferrolho. Wendy segurou-a e a apertou contra o peito. Você escute seu pai. Dani, faça o que estou dizendo. Faça ou vou dar-lhe uma surra que nunca mais vai esquecer. Abre esta porra ou eu esmago seus miolos. Dani olhou para a mãe, pálido como uma janela de vidro. Ouviam a respiração de Jack por detrás dos 2,5 centímetros de carvalho da porta. Wendy, me deixa sair. Me deixa sair agora. Sua puta barata de buceta gelada. Me deixa sair. Tô falando sério. Me deixa sair e eu esqueço tudo. Se não me soltar, acabo com você. Tô falando sério. Vou te ferrar tanto que nem sua mãe vai lhe reconhecer no meio da rua. Agora, abre esta porta. Dani gemeu. Wendy observou e viu que ele iria desmaiar a qualquer momento. Venha, velhinho, disse ela, surpresa com a calma de sua própria voz. Não é seu pai. Lembre-se. É o hotel. Voltem aqui e me soltem agora. Gritou Jack. Houve arranhões quando Jack atacou a porta com as unhas. É o hotel, disse Dani. É o hotel. Eu me lembro. Mas olhou por cima dos ombros com o rosto perplexo e apavorado.
Capítulo 47. Donnie. Eram 3 horas da tarde de um dia muito longo. Estavam sentados na cama grande, no quarto. Donnie girava compulsivamente o Fusca violeta, com o monstro que saía pelo teto solar. Eles tinham ouvido papai batendo na porta do outro lado do saguão, ouvido as batidas e a voz rouca e petulantemente irritada como a de um rei derrotado, vomitando promessas de castigo, vomitando palavrões, prometendo aos dois se passariam o resto da vida arrependidos por terem traído depois de toda uma vida de sacrifícios por eles. Donnie pensou que não poderiam mais ouvir aquilo no andar de cima, porém os gritos de raiva passavam pelo pequeno elevador de comida que ligava o quarto e a cozinha. O rosto da mãe estava pálido e havia terríveis hematomas em seu pescoço, onde o pai tentará. Virava o carro, vezes seguidas, em suas mãos, o prêmio que o pai lhe dera por ter aprendido as leituras. Onde o pai tentará abraçá-la muito apertado. A mãe pôs uma música no pequeno toca-discos, cheia de arranhões, flautas e cornetas. Sorriu para ele cansada. O garoto tentou sorrir de volta e fracassou. Mesmo com a música alta, achou que ainda ouvia o pai gritando e esmurrando a porta como um animal numa jaula do jardim zoológico. E se papai quisesse ir ao banheiro, como seria? Donnie começou a chorar. Wendy baixou o volume do toca-discos de uma vez, segurou o filho e o balançou no colo. Donnie, meu amor, tudo vai terminar bem. Vai sim. Se o Sr. Alora não ouviu sua mensagem, alguma outra pessoa ouvirá. Assim que a tempestade parar, nevando como está, ninguém vai conseguir subir até aqui. O Sr. Alora ou qualquer outra pessoa. Mas quando a tempestade cessar, tudo vai ficar bem. Vamos embora. E sabe o que faremos na primavera? Nós três? Donnie sacudiu a cabeça encostada no peito da mãe. Não sabia. Parecia que nunca mais haveria primavera. Vamos pescar. Vamos alugar um barco e vamos pescar, como fizemos o ano passado em Chatterton Lake. Você, eu e papai. E talvez você pegue uma perca para o jantar. Ou talvez a gente não apanhe nada, mas com certeza vamos nos divertir. Eu te amo, mamãe, disse Donnie, abraçando-a. Oh, Donnie, eu também te amo. Lá fora, o vento assobiava e uivava. Por volta das 16h30, quando o dia começava a morrer, os gritos cessaram. Os dois cochilaram inquietos. Wendy, ainda segurando Donnie nos braços, não acordou. Mas Donnie acordou. Por algum motivo, o silêncio era pior, mais agourento do que os gritos e socos contra a forte porta da despensa. Estaria o pai dormindo? Ou morto? Ou o quê? Saiu. 15 minutos depois, o silêncio foi quebrado por um ruído metálico. Houve um rangido forte, em seguida, um zumbido mecânico. Wendy acordou com um grito. O elevador funcionava novamente. Ouviram-no, olhos arregalados, abraçados um ao outro. Passava por cada andar, a grade chocalhando, a porta de aço se abrindo. Havia risos, gritos bêbados, berros esporádicos e interrupções. O overlock nascia em volta deles. Capítulo 48. Jack. Ele sentou no chão da despensa com as pernas para frente, um pacote de biscoito cream crackers entre elas, olhando para a porta. Comia os biscoitos um por um, sem sentir o sabor, comendo só por comer. Quando saísse dali, iria precisar de muita força. Toda a força. Neste exato momento, pensou que nunca se sentirá tão miserável em toda a sua vida. A mente e o corpo juntos formavam uma enorme escritura de dor. A cabeça doía terrivelmente, com o latejar nauseante de uma ressaca. Os sintomas secundários estavam ali também. A boca tinha um gosto como se um ancinho de estrume tivesse passado por ela. Os ouvidos zumbiam, os ombros doíam por ter se jogado contra a porta, e a garganta estava inflamada por causa dos gritos inúteis. Cortara a mão direita no trinco. E quando saísse dali, iria botar para quebrar. Mastigava os biscoitos, um por um, recusando-se a se render a seu pobre estômago, que queria vomitar tudo. Pensou nos excedres no bolso e resolveu esperar até que o estômago se acalmasse um pouco. Não fazia sentido engolir um analgésico, se logo depois iria vomitá-lo. É preciso usar a cabeça. A admirável cabeça de Jack Torrance. Não é você o cara que ia viver de sua capacidade mental? Jack Torrance, o autor best-seller. Jack Torrance, aclamado escritor de peças de teatro e ganhador do prêmio do Círculo de Críticos de Nova York. John Torrance, homem de letras, pensador respeitado, ganhador do prêmio Pulitzer aos 70, por seu fabuloso livro de memórias, Minha Vida no Século XX. A lição dessa merda toda era aprender a ser esperto. Ser esperto é saber sempre onde estão as vespas. Pôs um outro biscoito na boca e mastigou. A coisa toda se resumia, ele supôs, no fato de eles não confiarem nele. O fato de não acreditarem que sabia o que era melhor para ele, e como consegui-lo. A mulher tentará usurpá-lo, primeiramente por meios justos, ou quase, depois injustos. Quando as pequenas insinuações e objeções chorosas dela foram derrubadas pelos argumentos sensatos de Jack, ela voltou o menino contra ele, tentando matá-lo com uma garrafa, em seguida, trancando na merda da despensa, dentre todos os lugares. Ainda assim, uma pequena voz interior o importunava. Sim, mas de onde veio a bebida? Esse não é, na verdade, o X da questão? Você sabe o que acontece quando bebe. Você sabe por experiências amargas. Quando bebe, perde a razão. Atirou o pacote de biscoito para o outro lado do pequeno cômodo. Ele bateu numa prateleira de enlatado, se caiu no chão.
Olhou para o pacote, esfregou os lábios com a mão e, em seguida, olhou para o relógio. Eram quase 18h30. Fazia horas que estava ali. A mulher trancara ali, e estava ali há horas. Porra! Começava a compreender melhor seu próprio pai. O que nunca se perguntara, Jack agora se dava conta, era exatamente o que levará o pai a começar a beber. E realmente, quando se chegava ao que da questão, como seus antigos alunos gostavam de dizer, não seria por um acaso mulher com quem se casara? Uma mulher covarde, sempre se arrastando em silêncio pela casa, com uma expressão de mártir no rosto, uma bola e uma corrente no tornozelo de papai? Não, não era bola nem corrente. Na realidade, nunca tentará fazer de papai um prisioneiro, como o Andy fizera com ele. Para o pai de Jack deve ter sido como o destino de M. Teague, o dentista, no fim do grande romance de Frank Norris, algemado a um homem morto no deserto. Sim, como imagem era melhor. Mental e espiritualmente morta, a mãe estivera algemada ao pai pelo matrimônio. Ainda assim, o pai tentará agir direito, enquanto arrastava pela vida o cadáver apodrecido daquela mulher. Tentou educar os 4 filhos, ensinando-os a distinguir o certo do errado, a entender os princípios de disciplina. Acima de tudo, a respeitar o pai. Bem, eram os ingratos, todos, inclusive ele mesmo. E agora pagava o preço. Seu próprio filho tornará-se também um ingrato. Mas havia esperança. De alguma forma sairia daqui. Puniria os dois, severamente. Daria um exemplo a Donnie, de tal forma que, quando estivesse crescido, saberia fazer melhor o que ele próprio havia feito. Lembrava-se do jantar de domingo, quando, à mesa, o pai agredira a mãe com a bengala, como ele e os irmãos se horrorizaram. Agora podia ver como aquilo tinha sido necessário, como seu pai apenas dissimulava sua embriaguez, como sua lucidez estivera sempre aguçada e viva por trás, todo o tempo, atento ao menor sinal de desrespeito. Jack engatinhou atrás dos biscoitos, voltou a comê-los, sentado junto à porta que ela trancara tão traiçoeiramente. Imaginou exatamente o que o pai vira e como descobrira o fingimento dela. Ela estaria fazendo caretas ocultas pela mão, pondo a língua para fora, fazendo gestos obscenos com o dedo, ou simplesmente olhando insolente e arrogantemente, convencida de que ele estava muito bêbado para ver, fosse o que fosse, apanhara-a e a punira severamente. E agora, 20 anos depois, podia finalmente contemplar a sabedoria do pai. Claro que você irá dizer que o pai tinha sido um bobo por ter se casado com uma mulher assim, por ter se deixado algemar a um cadáver em primeiro lugar, e um cadáver desrespeitoso. Mas, quando os jovens se casam precipitadamente, só lhes resta o arrependimento, e talvez o pai de papai tivesse se casado com o mesmo tipo de mulher com quem o filho e o neto inconscientemente se casaram. Mas sua mulher, em vez de se sentir satisfeita com o fato de já ter arruinado uma carreira e mutilado outra, optara pela tarefa ativa e venenosa de tentar destruir sua última e melhor oportunidade, tornar-se um membro do staff do Overlock, e possivelmente subir até a posição de gerente. Negava-lhe Donnie, e Donnie era seu bilhete de entrada. Isso era tolice, naturalmente. Por que iriam querer o filho, quando podiam ter o pai? Mas patrões sempre têm ideias tolas, e essa era a condição. Não seria possível explicar isso para ela, percebi agora. Tentará isso no Salão Colorado, e ela se recusará a ouvir. Acertara ele na cabeça com uma garrafa como recompensa por seu esforço. Haveria uma outra oportunidade, e em breve, ele sairia dali. De repente, prendeu a respiração e levantou a cabeça. Um piano tocava bogi-bogi em algum lugar, e as pessoas riam e batiam palmas. O som era amortecido pela porta de madeira, mas mesmo assim podia ouvir. A música era DLLB a Hot Team in the Old Town Tonight. Cerrou os punhos. Tinha que se conter para não arrebentar a porta. A festa recomeçara. A bebida rolaria de graça. Em algum lugar, dançando com outra pessoa, estaria a moça que sentirá tão loucamente nua sob o vestido branco de cetim. Vocês vão pagar por isso. Berrou. Malditos sejam vocês dois. Vão pagar. Tomarão seu maldito remédio por isto, juro. Vocês. Calma, calma. Agora, uma voz branda falou por detrás da porta. Não precisa gritar. Amigo. Estou ouvindo bem. Jack pôs-se de pé. Grade, é você? Sim, senhor. Sou eu mesmo. Parece que o senhor está trancado. Me deixa sair, Grade. Depressa. Vejo que não conseguiu cuidar do assunto que conversamos. Senhor, o castigo para sua mulher e seu filho. Foram eles que me trancaram aqui. Puxe o ferrolho, pelo amor de Deus. Deixou que eles o trancassem aqui? A voz de Grade denotava surpresa educada. Oh, meu caro, uma mulher com metade do seu tamanho e um menininho? Isso dificilmente o qualifica como recurso humano de primeira qualidade para a gerência, não é? O sangue começou a ferver nas veias de Jack. Me deixa sair, Grade. Vou cuidar deles. Vai mesmo, senhor? Sei não. A surpresa educada transformou-se em pesar educado. Lamento dizer que duvido muito. Eu e os outros realmente chegamos à conclusão que seu coração não está nisto, senhor. Que o senhor não tem estômago para isto. Eu tenho, gritou Jack. Juro. Traria seu filho para nós? Sim, sim. Sua mulher vai se opor a isso veementemente, senhor Torrance. E ela aparenta ser, de alguma forma, mais forte do que imaginávamos. De alguma forma, mais qualificada. Com toda certeza, parece ter levado melhor sobre o senhor. Grade riu nervosamente. Talvez, senhor Torrance, devêssemos ter tratado tudo com ela. Eu vou trazê-lo, juro, disse Jack.
O rosto estava bem junto à porta agora. Suava. Ela não vai se opor. Juro que não. Não poderá. Temo que seja preciso matá-la, disse Grade friamente. Farei o que for preciso. Simplesmente me deixa sair. Dá a sua palavra, senhor? Insistiu Grade. Minha palavra, meu compromisso, minha promessa solene, o que diabo quiser. Se você... Houve um estalo surdo do ferrolho sendo puxado. A porta abriu-se meio centímetro. A respiração e as palavras de Jack cessaram. Por um momento, sentiu que a morte estava ali, fora daquela porta. A sensação passou. Obrigado, Grade, murmurou. Juro que não irá se arrepender. Juro que não. Não houve resposta. Percebeu que todos os ruídos haviam cessado, a não ser do vento que uivava lá fora. Abriu a porta da despensa. As dobradiças rangeram um pouco. A cozinha estava vazia. Grade desaparecera. Tudo estava parado e congelado sob o brilho das lâmpadas fluorescentes. Seus olhos bateram no balcão de cortar carne, onde os três tomavam as refeições. Ali em cima, havia um copo de martini, uma dose de gin e um prato plástico com azeitonas. Encostado nele, estava um dos tacos de rock do depósito. Olhou por muito tempo. Então uma voz, mais grossa e muito mais poderosa do que a de Grade, falou de algum lugar, de todo lugar, de dentro dele. Cumpra com a promessa, Sr. Torrance. Cumprirei, disse. Sentiu a bajulação e a subserviência na própria voz, mas não conseguia controlá-la. Cumprirei. Caminhou até o balcão e segurou o cabo do taco. Levantou, sacudiu. O taco assobiou maliciosamente no ar. Jack Torrance começou a sorrir. Capítulo 49. A Lauren sobe montanha. Faltavam 15 para as 2 da tarde, de acordo com o odômetro do Buick, da Hertz. Ele estava a menos de 5 quilômetros de Estes Park, quando finalmente saiu da estrada. Nas colinas, a neve caía mais rápida e mais furiosamente do que a Lauren jamais tinha visto, o que não era, talvez, uma grande coisa, pois ele sempre fizera tudo para ver o menos possível de neve em sua vida, e o vento soprava forte e caprichoso, ora do oeste, ora do norte, trazendo nuvem de neve ao seu campo visual, fazendo ver que se errasse uma curva poderia despencar 60 metros para fora da estrada, o Electra rolando pela ribanceira. Para piorar ainda mais a situação, havia o fato de ser um motorista de inverno inexperiente. Apavorava ter a faixa amarela central enterrada sob a neve e se apavorava quando as rajadas de vento vinham livres pelos desfiladeiros, se fazia um pesado Buick derrapar. Apavorava ver que as placas da estrada estavam quase mascaradas de neve, e que era preciso jogar uma moeda para saber se a estrada dobraria para a esquerda ou para a direita, naquela tela branca de cinema por onde dirigia. Sentia medo, mesmo. Suava frio desde o início da subida de Boulder e Lyons, manobrando o acelerador e o freio como se fossem porcelana chinesa. Entre músicas de rock and roll no rádio, o locutor constantemente implorava que os motoristas se mantivessem afastados das estradas principais e, hipótese alguma, subissem as serras, pois muitas estradas estavam intransponíveis e todas eram perigosas. Grande número de pequenos acidentes fora noticiado e 2 graves. Um grupo de esquiadores no micro-ônibus e a família que seguia para Albuquerque pelas montanhas de sangue de Cristo. O resultado dos 2 acidentes fora 4 mortos e 5 feridos. Portanto, fiquem longe das estradas e ouçam uma boa música da sua KTLK. Concluiu alegre o locutor, aumentando então a tristeza de Lauren quando tocou Seasons in the Sun. Tivemos alegria, nos divertimos, tivemos. Terry Jack estagarelava feliz, e a Lauren desligou o rádio com raiva, sabendo que ligaria novamente em 5 minutos. Não importava que fosse ruim, de qualquer forma era melhor do que dirigir sozinho por este manicômio branco. Admita, o negão está apavorado, dos pés à cabeça. Não era nada engraçado. Teria voltado antes de chegar a Boulder, se não fosse pela convicção de que o menino estava com um terrível problema. Mesmo agora, uma vozinha no fundo do crânio, vinda da razão, mais do que da covardia, dizia-lhe que pernoitasse no motel de Estes Park e esperasse as máquinas de limpeza de neve para, pelo menos, poder ver as faixas novamente. Aquela voz lembrava da aterrissagem do jato em Stapleton, da sensação profunda de que o avião iria cair de nariz no chão, entregando os passageiros nos portões do inferno e não no portão 39, pátio B. Mas a razão não iria derrotar a compulsão. Tinha que ser hoje. A tempestade era falta de sorte sua. Teria que aguentá-la. Temia que, se não aguentasse, teria algo bem pior contra o que lutar em seus sonhos. O vento soprava novamente, desta vez vindo de nordeste, e mais uma vez não podia distinguir as colinas, e nem mesmo as barreiras de cada lado da estrada. Dirigia através do nada. E então as lâmpadas altas de sódio da máquina de limpar neve apareceram em meio à garoa, de repente, e, para seu pavor, notou que, em vez de estar ao lado, a frente do Buick estava voltada diretamente para aquelas lâmpadas. A máquina não estava se importando muito em se manter em sua faixa, e a Lauren tinha deixado o Buick vagar para o lado errado. O ronco do motor diesel da máquina penetrava pelo assobio do vento, e houve então o barulho forte, longo, quase ensurdecedor, da buzina. Os testículos de Lauren tornaram-se 2 pequenos sacos amassados, cheios de gelo raspado. Suas entranhas pareciam ter se transformado em massa de modelar. Havia cor se materializando no branco, laranja no meio da neve. Via a cabine alta, a figura do motorista gesticulando por trás do limpador de para-brisa.
Via as lâminas limpadoras formando uma asa em V, cuspindo mais neve para a barreira à esquerda da estrada com um cano de descarga branco e esfumaçado. Boou! Gritou a buzina, indignada. Apertou o acelerador como se fosse o peito da mulher amada, e o Buick fugiu para a direita. Não havia barreira aqui. A máquina limpava a neve, atirando-a pela ribanceira. A ribanceira. Assim, a ribanceira. As lâminas à esquerda de Alora, a mais de 1 metro acima do teto do Electra, cortejaram esse com apenas 4 ou 5 centímetros de espaço entre os dois. Alora achou, a princípio, que um acidente fosse inevitável. Uma oração, que foi quase um pedido de desculpas inarticulado ao menino, passou rapidamente por sua cabeça como um pano rasgado. E então a máquina tinha passado, com suas lâmpadas azuis giratórias cintilando e piscando no espelho retrovisor de Alora. Jogou o volante do Buick de volta para a esquerda, mas nada aconteceu. A aceleração se tornou em um deslizamento e o Buick flutuou de maneira sonhadora na direção da ribanceira, espirrando neve pelos paralamas. Girou o volante para o outro lado, na direção do deslizamento, e a dianteira e a traseira do carro inverteram posições. Apavorado, agora, apertou o freio com força e sentiu então uma batida forte. Diante dele, a estrada desaparecera. Olhava para um abismo de neve e pinheiros verdes acinzentados lá embaixo, bem longe. Vou, minha Nossa Senhora, vou despencar. E foi então que o carro parou, inclinando para frente num ângulo de 30 graus, o para-choque esquerdo enfiado no guarda-rail, as rodas de trás quase para fora da estrada. A Lauren tentou a ré. As rodas giravam sem sair do lugar. O coração batia forte. Saiu do carro. Com muito cuidado saiu do carro e deu a volta até a traseira do Buick. Estava ali parado, olhando as rodas traseiras, quando uma voz alegre disse por trás dele: "Oi, cara, você deve ter ficado maluco." Voltou-se e viu a máquina 40 metros abaixo na estrada, escondida na neve que soprava, deixando aparecer somente a linha escura do cano de descarga e as luzes giratórias azuis no topo. O motorista estava de pé logo atrás dele, vestido com um casacão comprido de pele de carneiro e uma capa impermeável por cima. Usava um capacete azul de engenheiro, enfiado na cabeça, e a Lauren quase não acreditava que o capacete pudesse estar firme com todo este vento. Visão. Só pode ser visão. Meu Deus. Oi, respondeu. Pode me puxar de volta à estrada? Acho que sim, falou o motorista da máquina de limpar neve. Que diabos o senhor está fazendo aqui em cima? Boa forma de se matar. Negócio urgente. Nada é tão urgente, disse o motorista devagar e gentil, como se estivesse falando com um retardado mental. Se tivesse jogado por cima daquele poste, com um pouco mais de força, só iriam encontrar o senhor no dia 10 de abril. Não é daqui, é? Não. E não estaria aqui, se o negócio não fosse tão urgente como eu disse. É mesmo? O motorista mudou de posição, como se estivesse batendo um papo no quintal de casa, em vez de estarem parados, em meio a uma tempestade, entre a cruz e a espada com o carro de Alora equilibrado a 100 metros acima das árvores lá embaixo. Para onde vai? Estes? Não. Um lugar chamado Hotel Overlock, respondeu Alora. Um pouco mais acima de Sidewinder. O motorista sacudiu a cabeça tristemente. Acho que sei bem onde é. O senhor nunca vai conseguir chegar até o Overlock. As estradas entre estes parques e Sidewinder estão no inferno. Mal tiro a neve, aparece mais. Passei agora mesmo por uns montes que tinham quase 2 metros. E se conseguir chegar a Sidewinder, então, a estrada está fechada de lá até Buckland, Utah. Não. Meneou a cabeça. Nunca vai conseguir. Senhor. Nunca. Tenho que tentar, disse a Laura, recorrendo às últimas reservas de paciência para manter a voz calma. Há um menino lá em cima. Menino? Não. O Overlock fecha no fim de setembro. Não pode ficar mais tempo aberto. Há muita tempestade como esta. Ele é o filho do zelador. Está com problemas. Como sabe, sua paciência acabou. Pelo amor de Deus, vai ficar aí parado conversando fiado o dia todo? Eu sei. Apenas isso. Eu sei. Vai ajudar-me a empurrar ou não? Nervosinho você, não é? O motorista falou sem se perturbar. Claro, entre. Tem uma corrente atrás do banco. A Laura voltou ao volante, começando a tremer fortemente. Suas mãos estavam paralisadas. Esquecera-se de trazer luvas. A máquina colocou-se atrás do Buick, e ele viu o motorista sair com uma corrente comprida. A Laura abriu a porta e gritou. O que posso fazer para ajudar? Fique fora do caminho. Só isso. Faço isso num piscar de olhos. O que era verdade? O Buick sacudiu quando a corrente o arrastou e, um segundo depois, estava na estrada, mais ou menos voltado para este parque. O motorista foi até a janela e bateu no vidro. A Lauren abriu a. Obrigado, disse ele. Desculpe ter gritado com você. Já gritaram comigo antes, disse o motorista, sorrindo. Acho que está um pouco nervoso. Tome. Um par de luvas azuis, grandes, caiu no colo de Alora. Vai precisar delas quando sair da estrada novamente, eu acho. Está frio. Use as luvas, a não ser que queira passar o resto da vida limpando o nariz com uma agulha de crochê. E devolva depois. Foi minha mulher que fez, e tenho um carinho especial por elas. O nome e o endereço estão costurados no forro. Por falar nisso, sou Howard Cottrell. Devolva quando não precisar mais delas. E com frete pago, se não se importar. Está bem, disse a Laura. Obrigado. Obrigado mesmo. Tome cuidado. Eu levaria. Mas estou mais enrolado do que linha em carretel. Não faz mal.
Obrigado mais uma vez. Começou a fechar a janela, mas Cottrell o impediu. Quando chegar a Sidewinder, se chegar, vá ao Durkins Conoco. Fica do lado da biblioteca. Bem à vista. Pergunte por Leury Durkin. Diga que ouvi Cottrell mandou e que quer alugar um snowmobile. Diga meu nome e mostre as luvas. Vai ter um desconto no preço. Mais uma vez, obrigado, falou a Laura. Cottrell meneou a cabeça. Engraçado. Não sei como conseguiu saber que alguém está encrencado lá em cima no Overlock. O telefone não funciona. Tenho certeza absoluta. Mas acredito em você. Às vezes eu tenho pressentimentos. A Laura balançou a cabeça. Eu também tenho. Sim, eu sei que tem. Mas tome cuidado. Fique tranquilo. Cottrell desapareceu na névoa com um aceno de despedida, o capacete ainda enfiado na cabeça. A Lauren prosseguiu viagem, as correntes açoitando a neve na estrada, finalmente conseguindo tração suficiente para que o bui começasse a andar. Atrás dele, Howard Cottrell fez, com a buzina, um sinal de boa sorte, apesar de totalmente desnecessário. A Lauren podia senti-lo desejando-lhe boa sorte. 2 iluminados no mesmo dia, pensou, e isso tem que ser uma espécie de presságio. Mas não acreditava em presságios, fossem bons ou maus. E o fato de encontrar-se com 2 iluminados no mesmo dia, quando geralmente não se deparava com mais de 4 ou 5 ao longo de um ano, talvez não significasse nada. Uma sensação de finalidade, uma sensação, como se as coisas estivessem encerradas, que não podia definir muito bem, ainda o acompanhava. Era. O bui quis derrapar numa curva fechada, e a Laura manobrou com cuidado, sem se atrever a respirar. Ligou o rádio novamente, e ali estava a Areta. E, sendo Areta, as coisas estavam bem. Ele dividiria o banco de trás desse bui da Hertz com ela qualquer dia que ela quisesse. Uma outra lufada de vento atingiu o carro, fazendo balançar e deslizar. A Lauren controlou e chegou mais perto do volante. Areta terminou a música, e o locutor entrou no ar novamente, dizendo que dirigir hoje era uma boa maneira de se matar. A Lauren desligou o rádio. Conseguiu chegar a Sidewinder, apesar de ter ficado 4 horas e meia na estrada depois de este SPAC. Quando chegou à estrada de subida da serra, já estava escuro, mas a tempestade de neve não apresentava sinais de arrefecimento. Por 2 vezes precisou parar diante de montes que eram tão altos quanto o carro e esperar as máquinas passarem para derrubá-los. Perto de um dos montes, a máquina aparecerá na contramão e, mais uma vez, quase. O motorista simplesmente deu uma guinada, sem sair para conversar fiado, mas fez um dos 2 gestos com dedos que todos os americanos com mais de 10 anos conhecem, e que não era o sinal de paz. Parecia que quanto mais se aproximava do Overlock, maior era a compulsão de correr. Via-se olhando o relógio de pulso quase constantemente. Os ponteiros pareciam estar voando. 10 minutos depois de ter começado a subida, passou por 2 placas. O vento limpara a neve das 2, e ele pôde então ler o que estava escrito nelas. Sidewinder 16 km, dizia a primeira. A segunda, estrada fechada 20 km adiante, durante os meses de inverno. Leury Durkin murmurou a Lauren consigo mesmo. Seu rosto estava cansado e tenso sob o brilho verde dos mostradores do painel. Eram 18h10. Conoco, ao lado da biblioteca. Leury. E foi quando o cheiro de laranja atingiu com força total, com ira assassina. Saia daqui, seu crioulo sujo, não se meta, seu crioulo, volte, ou mataremos e enforcaremos numa árvore seu maldito crioulo, e depois queimaremos seu corpo, é isso que fazemos com crioulos, por isso, volte imediatamente. A Lauren gritou no espaço confinado do carro. A mensagem não lhe chegou em palavras, mas uma série de desenhos que formavam palavras, atirados contra sua cabeça com uma força incrível. Tirou as mãos do volante para afastar as imagens. Em seguida, o carro bateu em uma barreira, derrapou e parou. As rodas traseiras giravam. A Lauren colocou o carro em ponto morto e cobriu o rosto com as mãos. Na realidade, não chorou, só deixou escapar alguns poucos soluços. O peito ofegava. Sabia que, se aquele raio tivesse atingido no meio de um trecho sem barreiras, estaria morto agora. Talvez fosse esse o intuito. E poderia atingi-lo novamente a qualquer hora. Teria que se proteger contra isso. Estava cercado por uma força vermelha de grande poder que talvez fosse memória. Ele se afogava em instinto. Tirou as mãos do rosto e abriu os olhos com cuidado. Nada. Se havia mais alguma coisa que tentava amedrontá-lo, não estava conseguindo. Ele estava fechado. Acontecerá isso com o menino. Santo Deus, acontecerá isso com o menininho. E de todas as imagens, a que mais o incomodava era o ruído de um impacto forte, como um martelo batendo num pedaço grosso de queijo. O que significaria isso? Jesus, aquele menininho não. Jesus, por favor. Engatou o carro e acelerou um pouco. As rodas giravam, giravam e prendiam novamente. O bui começou a se mover, os faróis cortando muito fracamente a neve. Olhou o relógio. Quase 6h30. E começava a sentir que já era tarde demais. Capítulo 50. Redrum. Wendy Torrance estava parada indecisa no meio do quarto, olhando o filho que adormecera. Fazia meia hora que o barulho cessara. Todos os barulhos de uma vez. O elevador, a festa, as portas que abriam e fechavam. Ao invés de acalmá-la, o silêncio aumentava a tensão que crescia dentro dela. Era como uma calmaria maléfica antes do ataque final e mais brutal da tempestade.
Mas Danny tinha adormecido quase imediatamente. A princípio um sono leve, agitado, e, finalmente, 10 minutos depois, um sono mais pesado. Mesmo olhando fixamente para ele, dificilmente percebia o movimento do tórax estreito. Imaginou qual teria sido a última vez que ele dormira a noite inteira, sem pesadelos ou longos períodos de insônia, ouvindo festas que só se tinham tornado audíveis e visíveis para ela, nos últimos dias, quando o cerco do overlock em torno dos três apertou. Verdadeiros fenômenos psíquicos ou hipnose coletiva. Ela não sabia e não achava que fosse importante. O que estava acontecendo era igualmente mortal das duas formas. Olhou para Danny e pensou, que Deus o guarde, que, não sendo perturbado, poderia dormir o resto da noite. Qualquer que fosse seu talento, ele ainda era um menino pequeno e precisava descansar. Era com Jack que começava a se preocupar. Fez uma careta de dor, tirou a mão da boca e viu que quebrara uma unha. E suas unhas eram uma coisa que ela sempre tentará manter bonitas. Não eram tão longas para serem chamadas de garras, mas tinham um belo formato, e porque está se preocupando com as unhas, riu um pouco, mas o riso era um ruído trêmulo, sem alegria. Primeiro Jack parara de vociferar e bater na porta. Depois a festa recomeçara. Será que tinham mesmo parado em algum momento? Será que às vezes eles apenas deslizavam para um ângulo diferente de tempo no qual não poderiam ser ouvidos, acompanhado dos ruídos do elevador? Depois, tudo acabará. Nesse novo silêncio, enquanto Danny dormia, imaginou ouvir vozes baixas, em tom de conspiração, vindas da cozinha, quase que exatamente embaixo do quarto. A princípio, afastara o pensamento, imaginando que fosse o vento, que era capaz de imitar muitos sons da voz humana, desde um sussurro moribundo em volta das portas e janelas até um grito na beira dos telhados. O som de uma mulher fugindo de um assassino num melodrama barato. Ainda assim, sentada imóvel ao lado de Danny, a ideia de que eram realmente vozes tornou-se cada vez mais forte. Jack e mais alguém, discutindo sua fuga da despensa, discutindo o assassinato da mulher e do filho. Não seria nenhuma novidade dentro destas paredes. Assassinatos já tinham tido lugar aqui antes. Fora até o aquecedor encostar o ouvido ali, mas naquele exato momento a fornalha começara a funcionar, e os ruídos se perderam no ar quente que subia do porão. Quando a fornalha se desligara novamente, há 5 minutos, o lugar estava totalmente em silêncio, e só o vento soprava, a neve batia no prédio, e uma tábua rangia. Olhou para a unha quebrada. Pequenas gotas de sangue brotavam por baixo. Jack escapou. Não diga besteira. Sim, ele saiu. Está com uma faca de cozinha, ou talvez um cutelo de açougueiro. Está subindo para cá agora, pesando junto ao corrimão para os degraus não estalarem. Xi, você está louca. Seus lábios tremiam e, por um momento, pensou que tivesse falado em voz alta. Mas o silêncio continuava. Sentiu-se sendo observada. Virou-se de costas e olhou para a janela, e um rosto branco horrendo, com círculos escuros no lugar de olhos, a observava, o rosto de um monstro lunático que se escondera nessas paredes durante todo o tempo. Era só uma figura de gelo do lado de fora do vidro. Respirou fundo com medo e lhe pareceu ouvir, muito nitidamente desta vez, risadinhas alegres vindas de algum lugar. Está com medo até de sua sombra. Já é ruim o bastante sem isso. Amanhã de manhã, estará pronta para o manicômio. Havia só um modo de apaziguar esses medos, e ela sabia qual era. Teria que descer e se certificar de que Jack ainda estava na despensa. Muito simples. Descer. Verificar. Voltar. No caminho, parar e pegar a bandeja no balcão da recepção. A omelete não prestaria mais, mas a sopa poderia ser requentada no fogareiro junto à máquina de escrever de Jack. Sim, e não morrer se estiver lá embaixo com uma faca. Foi à penteadeira, tentando sacudir o manto de medo que a envolvia. Espalhado sobre a penteadeira estava uma pilha de moedas, uma de cupom de gasolina para o caminhão do hotel, 2 cachimbos que Jack levava com ele para toda parte, mas que raramente fumava, e o chaveiro dele. Apanhou, segurou por um momento e colocou de volta na penteadeira. A ideia de trancar a porta do quarto ocorreu-lhe, mas simplesmente não agradou. Danny dormia. Vagos pensamentos passaram por sua mente, e algo batia mais forte, mas ela deixou passar. Wendy atravessou o quarto, parou, indecisa, junto à porta por um momento, pegou a faca do bolso do roupão e segurou o cabo de madeira. Abriu a porta. O corredor curto estava vazio. As tochas elétricas todas brilhavam, mostrando o fundo azul e sinuoso dos desenhos. Está vendo? Por aqui, nenhum fantasma. Não, claro que não. Querem eliminá-la. Querem que você faça alguma coisa idiota de mulherzinha, e é exatamente isso que você está fazendo. Hesitou mais uma vez, miseravelmente confusa, sem querer deixar Danny a segurança do apartamento e ao mesmo tempo precisando desesperadamente certificar-se de que Jack ainda estava seguramente isolado. Claro que está. Mas as vozes, não havia vozes. Foi sua imaginação. Foi o vento. Não foi o vento. O som de sua própria voz assustou-a, mas sua convicção mortal fez com que prosseguisse. A faca balançava, refletindo luz no papel de parede de seda. Os chinelos sussurravam no pelo do tapete, os nervos à flor da pele. Chegou à esquina com o corredor principal e espiou, a mente preparada para o que pudesse ver ali. Não havia nada para ver. Depois de um momento de hesitação, começou a caminhar pelo corredor principal. Cada passo à frente, em direção à escada cheia de sombras, aumentava seu pavor e a fazia consciente de que estava deixando o filho adormecido para trás, sozinho e desprotegido.
O ruído dos chinelos no tapete parecia cada vez mais alto em seus ouvidos. Por 2 vezes olhou para trás para se convencer de que ninguém a seguia. Chegou à escada e pôs a mão no pilar frio no topo do corrimão. Havia 19 degraus largos até o saguão. Já os contará tantas vezes que sabia de cor. 19 degraus acarpetados, ninguém espreitando. Claro que não. Jack estava trancado na despensa, por trás de um ferrolho forte de aço e uma porta grossa de madeira. Mas o saguão estava escuro e cheio de sombras. O coração batia forte na garganta. Adiante, um pouco para a esquerda, o elevador aberto, bombeteiro, convidando-a a entrar e fazer o passeio mais maravilhoso de sua vida. Não, obrigada. O interior tinha sido revestido de serpentina de crepe rosa e branca. Confete saindo das línguas de sogra. No canto direito, ao fundo, havia uma garrafa de champanhe vazia. Sentiu movimento atrás e se virou para olhar para cima do 19 degraus que levavam ao segundo andar e não viu nada. Ainda assim, tinha uma estranha sensação de canto de olho de que as coisas, saltaram para trás na mais profunda escuridão do corredor lá em cima, antes que seus olhos pudessem registrá-las. Olhou os degraus novamente. Sua mão direita suava no cabo de madeira da faca. Passou-a para a esquerda, enxugou a palma direita no hobby de veludo cor-de-rosa e voltou a faca para a direita. Quase sem saber que sua mente comandava o corpo, impulsionando-o para a frente, começou a descer, a mão vazia escorregando pelo corrimão. Onde é a festa? Não se assustem comigo, bando de lençóis mofados. Não temo uma mulher apavorada com uma faca. Vamos ouvir um pouco de música. Um pouco de ânimo. 10 degraus, 12, 13. A luz do corredor do primeiro andar era muito fraca aqui, e se lembrou de que teria que acender as luzes do saguão, ao lado da entrada do restaurante ou dentro do escritório da gerência. Mas havia luz vinda de algum outro lugar, branca e silenciosa. As lâmpadas fluorescentes, claro, na cozinha. Parou no 13º degrau, tentando lembrar se apagara ou as deixará acesas quando ela e Dani saíram. Simplesmente não se lembrava. Abaixo dela, no saguão, as cadeiras de espaldar alto estavam ocupadas pelas sombras. O vidro nas portas do saguão estava branco, coberto por uma cortina de neve uniforme. Taxas de metal, nos sofás, brilhavam como olhos de gato. Havia uma centena de esconderijos. Suas pernas estavam duras de medo e ela continuou a descer. 17, 18, 19. Tério, madame, saia com cuidado. As portas do salão de baile estavam abertas e só a escuridão saía de lá. De dentro, vinha um tic-tac constante, como de uma bomba. Ficou imóvel. Depois lembrou-se do relógio sobre a lareira, sob a redoma de vidro. Jack ou Dani devem ter dado corda nele. Ou talvez ele mesmo se dera corda, como tudo no overlock. Voltou-se para o balcão de recepção, querendo passar pelo portãozinho, ir à gerência e chegar à cozinha. Brilhando melancolicamente, viu a bandeja de prata com o lanche. Então, o relógio começou a bater, tinindo pequenas notas musicais. Wendy ficou imóvel, a língua levantada no céu da boca. Em seguida, relaxou. Batia 8 horas, só. 8 horas, 5, 6, 7. Contava as batidas. De repente, pareceu errado mexer-se antes de o relógio parar. 8, 9, 9, 10, 11. De repente, voltou a si. Virou-se desajeitadamente para a escada, já sabendo que era tarde demais. Mas como poderia ter sabido antes? 12. As luzes do salão de baile acenderam. Houve um imenso floreio do naipe de metais. Wendy deu um grito alto, insignificante diante do clangor dos metais. Retirem as máscaras! Ecoou o grito. Retirem as máscaras! Retirem as máscaras! Em seguida sumiram, como se tivessem entrado por um longo túnel do tempo, deixando-a mais uma vez sozinha. Não, sozinha não. Virou-se e ele caminhava em sua direção. Era Jack, e ao mesmo tempo não era Jack. Seus olhos refletiam um brilho vago e assassino. A boca familiar esboçava um sorriso trêmulo e triste. Trazia o taco de hóquei em uma das mãos. Pensou que tivesse me trancado? Foi isso que pensou? O taco assobiou no ar. Ela deu um passo atrás, tropeçou numa almofada e caiu no tapete do saguão. Jack, sua vaca, murmurou ele. Sei o que você é. O taco caiu assobiando, com enorme velocidade, sobre o estômago macio de Wendy. Ela gritou, subitamente submersa num oceano de dor. Muito vagarosamente, ela viu o taco subir novamente. Wendy compreendeu a realidade entorpecente de que ele pretendia espancá-la até a morte com o taco que segurava nas mãos. Tentou gritar mais uma vez, implorar que parasse pelo amor de Dani, mas não tinha fôlego. Só conseguia esboçar um choramingar fraco, que mal era um som. Agora, por Deus, falou ele sorrindo. Chutou a almofada para fora de seu caminho. Acho que agora você vai tomar seu remédio. O taco desceu. Wendy rolou para a esquerda, o roupão enrolado nos joelhos. O taco se soltou das mãos de Jack ao atingir o chão. Ele teve que se curvar para apanhá-lo, e, enquanto se abaixava, ela correu para a escada, recuperando finalmente o fôlego. Seu estômago era um lesão latejando de dor. Vaca, disse ele entre dentes, começou a correr atrás dela. Sua vaca imunda, acho que você vai receber aquilo que você merece. Acho mesmo. Ela ouviu o taco assobiar no ar. Então uma dor imensa tomou conta do seu lado direito, quando o taco atingiu abaixo do busto, quebrando 2 costelas. Caiu nos degraus, e uma nova agonia tomou conta dela, ao cair sobre o lado ferido. Mas o instinto a fez rolar,
rolar fugindo do taco que zuniu ao lado de seu rosto, errando o alvo por um triz. O taco bateu no tapete grosso da escada com uma pancada abafada. Foi quando ela viu a faca que caíra de sua mão com a queda. Estava no quarto degrau, brilhando. Vaca, repetiu Jack. O taco desceu. Ela deu um impulso para cima, e o taco atingiu-a bem abaixo da rótula. De repente, sua perna ardia como fogo. Sangue começou a escorrer pela barriga da perna. E, em seguida, o taco baixava novamente. Wendy desviou a cabeça, se esquivando, e o taco atingiu o degrau no espaço entre o pescoço e o ombro, esfolando-lhe a orelha. Ele baixou o taco novamente, e desta vez ela rolou em sua direção, escada abaixo, entrando no arco do golpe descendente. Um berro lhe escapou quando suas costelas se batiam e ralavam. Acertou as pernas dele com o peso de seu corpo, fazendo-o cair de costas, gritando de raiva e surpresa, os pés dançando a tentar manter-se no degrau. Em seguida, ele bateu no chão, o taco voando de sua mão. Sentou-se, olhando para ela por um momento com os olhos assustados. Vou matar você por isso, falou Jack. Rolou e esticou o braço para apanhar o taco. Wendy se obrigou a levantar. A perna lançava relâmpagos de dor que subiam até quadril. O rosto estava pálido, mas determinado. Pulou por cima das costas de Jack, cujas mãos se fechavam no cabo do taco de rock. Santo Deus! Gritou ela para o saguão do overlock, cheio de sombras, e enterrou a faca de cozinha na parte baixa das costas do marido, até o cabo. Jack enrijeceu debaixo dela e depois gritou. Ela achou que nunca tinha ouvido o som mais pavoroso em toda a sua vida. Era como se todos os quadros, janelas e portas do hotel tivessem gritado. Parecia prosseguir, enquanto ele continuava duro como um pedaço de pau sob o peso dela. Eram como um arremedo de cavalo e cavaleiro. A única diferença era que as costas da camisa xadrez vermelho e preto ficavam cada vez mais escuras, encharcadas de sangue. Depois ele tombou, derrubando-a sobre o lado ferido, fazendo-a gemer. Ela se deitou respirando com força durante algum tempo, sem poder se mover. Ela era dor dos pés à cabeça. Em cada inspiração, alguma coisa espetava-lhe, e o pescoço estava molhado de sangue por causa da orelha esfolada. Os únicos ruídos eram os de seu esforço para respirar, do vento e do tic-tac do relógio no salão de baile. Finalmente, forçou-se para se pôr de pé e caminhou mancando até a escada. Ao alcançá-la, apoiou-se no corrimão e baixou a cabeça, sentindo dose fraca. Quando se achou melhor, começou a subir, apoiando-se na perna sadia e puxando o corpo com os braços no corrimão. Olhou uma vez para cima, esperando ver Dani, mas a escada estava vazia. Graças a Deus ele ficou dormindo. Graças a Deus, graças a Deus. Depois de subir 6 degraus, precisou descansar, cabeça baixa, o cabelo louro caindo sobre o corrimão. O ar assobiava dolorosamente pela garganta, como se tivesse criado espinhos. Seu lado direito era uma massa inchada e quente. Vamos, Wendy, vamos, moça, tranque-se por trás de uma porta e veja os estragos. Só faltam 13 e não é tão ruim. Quando chegar lá em cima no corredor, pode rastejar. Eu lhe dou permissão. Inspirou a quantidade de ar que suas costelas quebradas permitiram. Aos poucos, foi subindo. Quando estava no 9º, quase na metade do caminho, a voz de Jack chegou-lhe aos ouvidos. Ele dizia grosso, sua vaca, você me matou. Um pavor tão negro como a noite tomou conta dela. Olhou para trás e viu Jack se levantando devagar. As costas dele estavam curvadas para frente, e ela viu o cabo da faca espetado. Os olhos de Jack pareciam contraídos, quase perdidos, as pálpebras caídas. Segurava sem força o taco na mão esquerda. A ponta estava ensanguentada. Um pedaço do hobby de veludo cor-de-rosa colado quase no centro. Vou lhe dar o seu remédio, murmurou ele e começou a cambalear em direção à escada. Tremendo de medo, ela voltou a se impulsionar para cima. 10 degraus, 12, 13. Mas o corredor do primeiro andar parecia-lhe tão distante quanto um pico de uma montanha inatingível. Arquejava. O cabelo se agitava no rosto. O suor escorria. O tic-tac do relógio na redoma parecia encher-lhe os ouvidos, marcando o compasso dos suspiros agonizantes de Jack, enquanto ele começava a subir as escadas.